Pessoal, aqui é o Arthur Bessoni e esse é mais um podcast Being Experts, onde nós vamos extrair exatamente aquelas ideias, aqueles princípios que fazem pessoas chegar a passos elevados na sua carreira. E hoje nós estamos aqui com um profissional e amigo muito especial, exatamente para a gente entender um pouco como é que o Rui saiu do seu ponto A para chegar no seu ponto B. Eu não vou fazer uma apresentação direta dele, a gente vai conhecer o Rui no decorrer aqui desse podcast, desse bate-papo, tá? Para a gente conhecer de onde é que ele veio, para onde é que ele está indo. Então, Rui, seja bem-vindo ao podcast Being Experts, meu amigo. E aí, Arthur, beleza, cara? Tudo bem, cara? Quero agradecer aí o convite, como sempre, você sempre dando oportunidade para a gente apresentar o trabalho que vem fazendo e a trajetória, né, de onde partimos até onde estamos. Inclusive, hoje eu estava revendo, chegou para mim uma mensagem da primeira semana, né, que a gente fez juntos aí. E quando a gente começa a olhar para trás, né, e ver o que já produziu e onde está hoje, as coisas começam a ficar até mais simples do que o que era, né? A gente olha assim, poxa, era assim, né? E agora, né, você já começa a perceber o caminho, né, que você já trilhou. Muito interessante, quando eu recebi hoje essa mensagem com a aula, né, da semana. Ó. Muito interessante. Que legal, E Rui. é isso. Cara. Como você disse, não vai me apresentar e a gente vai conversando, né, e se conhecendo aí durante a conversa. É, Então, eu só quero lhe com você, apresentar de o que uma é que a gente forma, Rui. pode... Rui é o seguinte, ele não é Hum, apenas engenheiro, Rui é músico, é cantor, é bombril, né, Rui? É mil e uma utilidades, é um cara, tipo, com uma gama de conhecimento nas diversas áreas. Isso que eu acho muito interessante, sempre quando a gente bate papo, desde lá quando a gente trabalhava junto, né, Rui? Tipo, pô, a gente já fez muita coisa legal é junto, isso como você aí. falou, teve a primeira semana, a gente já teve o centro de treinamento, que a gente trabalhou por um tempo junto também, teve coisa pra caramba, né? Então, a gente se conhece já de longa data e eu queria mostrar um pouquinho para esse público, as pessoas que nos escutam, exatamente esse leque de experiências e, pô, e como é que isso foi importante na tua carreira também, porque eu acho que ajuda, né? Você ter uma diversidade multidisciplinar de conhecimentos. Mas para iniciar, Rui, vamos lá. Eu tô super empolgado já para falar sobre esses temas, mas eu queria iniciar pelo básico. Qual é a sua formação acadêmica? Você pode compartilhar com a gente? Ou Então, as? ainda... vamos falar só sobre isso hoje? Vamos começar por isso. Então, ainda me lembro como você ficou olhando, né, para mim numa reunião que a gente teve, né, em um dos nossos projetos ali que estivemos juntos. Quando eu comecei a falar o que eu fazia, o que eu era, você olhou assim para mim e no final você disse assim, olha, tem um livro para você ler. Aí você me passou a única coisa, né? Acho que você ficou tão perturbado com a quantidade de coisas que você disse, não, eu tenho que fazer esse cara pensar em uma única coisa. Mas assim, eu acho que se eu não tivesse feito tudo do jeito que eu fiz, talvez eu não fosse metade do que eu sou hoje, sabe? Uhum. Então, teve uma importância muito grande para mim em cada área que eu estudei na minha vida. Tudo começou com a arquitetura, né? Então, eu abri um livro de arquitetura a primeira vez, eu tinha 5 a 6 anos de idade. E aí eu decidi naquele momento que eu seria arquiteto. E não mudei mais isso. Eu cresci com isso na minha cabeça. E eu não esperei chegar na graduação, na verdade. Depois que eu decidi isso, eu ficava olhando para aqueles livros e cresci com eles perto de mim, olhando, né? E à medida que o tempo foi passando, eu fui lendo e estudando, estudando. Eu não esperei graduação de arquitetura. É tanto que eu não tenho diploma em arquitetura, mas eu passei boa parte, né, do meu tempo de profissional, de trabalho, em escritórios de arquitetura e de engenharia, antes da graduação. Então, depois disso, aqui na minha cidade não tinha, né, faculdade de arquitetura nem de engenharia, e para não ficar parado, eu estudei marketing, que foi algo que eu fiz por conselhos de duas arquitetas amigas que me incentivavam muito a ter uma graduação, porque elas diziam que eu dava aula muito bem e que eu precisava ser graduado para né, fazer algo nessa linha. E aí, seguindo o conselho, eu fiz a tal faculdade de marketing, que era a que eu tinha aqui. Entrei só por esse motivo, mas aí acabei me apaixonando pela área e, assim, o marketing mudou minha vida, né?
Acho que tudo que a gente faz hoje tem um pezinho no marketing, né? Então a visão da gente muda. Só que antes de chegar nessa faculdade, e esses anos todos que eu fiquei, né, estudando e procurando, eu nunca fui também estudar uma coisa só. Eu estudei programação, estudei arquitetura na adolescência, né? Com 15 anos, 16 anos eu já programava. Então, eu fui misturando essas coisas e aí a música sempre me acompanhou, que é outra coisa também que abre bastante a mente da gente. Sempre me acompanhou ali, né? Sempre fui, independente da profissão que eu tinha no momento, eu estava sempre nos palcos, nos shows e nunca deixei. Eu só parei realmente a música quando eu fui estudar engenharia, que aí engenharia é um negócio que exige mais que todas as coisas, né? Mas eu fiz, então, a primeira graduação em marketing. Assim que terminou, eu me especializei, aí voltei já para dentro da, da linha que eu seguia antes, que eu fiz especialização em design de interiores e iluminação. Dentro dessa proposta, eu fiz bons trabalhos em São Paulo com a coordenadora do curso que eu estudei. Trabalhamos juntos no escritório em Brasília e gravamos DVDs, fizemos muitos espetáculos. Natal de Recife, Carnaval de Recife, né? Fiz trabalhos grandes junto com essa professora no escritório dela. E depois de um tempo eu percebi que mesmo tendo já essas duas áreas e atuando sempre em escritórios de arquitetura e engenharia, eu percebi que me faltava algo ainda e decidi fazer engenharia. Eu pensei ainda em realmente fazer arquitetura, como ainda penso, né? Ainda penso em fazer arquitetura, até porque você sabe que a gente consegue eliminar muita coisa agora. Uhum. Mas eu fui direto para engenharia porque eu queria muito aprender a lidar com as estruturas, né? Com a parte romântica da coisa, vamos dizer assim, eu já lidava bem. Então eu quis entender um pouco mais das estruturas e aí foi nesse momento que eu resolvi então estudar engenharia e fui lá para a sua cidade, né, para obter esse conhecimento. E aí hoje a gente está atuando bastante nessa área, né? E foi muito importante para mim cada passo que eu dei em cada conhecimento, em cada área que eu segui, para mim foi muito bom e me deu uma visão. Só tem um problema, né? Às vezes você tem dificuldade para entender um pouco mais as coisas e as pessoas porque você processa muita informação ao mesmo tempo, né? E acaba que você se torna uma pessoa mais complexa um pouquinho, porque você está bem à frente de muita coisa, porque é muita informação e cada área te dá uma visão diferente. A lógica te dá uma visão, a música te dá outra. As percepções que se tem depois de tudo isso é muito complexo, bem complexo, mas vale muito a pena. Então, eu acho que faltou uma coisa, Rui. Faltou a parte de poeta aí, né, nessa história, Ah, né? sim, porque isso aí Que está dentro, isso tá dentro da música, da composição, da filosofia, né? ela vem Não só emergindo isso, ali. aí vem os hobbies, né? A fotografia e tal, e aí vai entrando nesse mundo, o negócio vai ficando mais. Para você ter ideia, se você quem observa minhas poesias lá no Instagram vai ver que a própria disciplina eu explico física 3, circuitos, sabe, paralelo. Eu explico isso com poesia, ou seja, era a forma que eu tinha de compreender melhor o conteúdo e ficar na minha mente, era escrever a poesia com base naquilo. E aí eu faço um paralelo entre as coisas do cotidiano e o conteúdo das disciplinas. Tem bastante coisa disso lá no Instagram, relacionada à poesia e à filosofia. E é bem legal, você acaba se envolvendo mais com aquilo que você faz. É muito Que bom legal. mesmo. E, ô, Will, eu acho que foi por conta da poesia que eu tinha te indicado aquele livro que você falou no início, né? Eu acho que eu Pô, é tinha lido muita aquele coisa. livro, foi um colega que passou para mim a única coisa, né, que eu achei bem interessante. E, assim, o foco do livro era para falar que, assim, se você conseguir focar a tua energia que você joga em vários locais em uma coisa, aquela coisa, tipo, vai crescer exponencialmente. E aí eu lembro que quando a gente tava conversando, acho lá na Projeta CG no tempo, não sei exatamente onde era, no meio de alguma aula lá, e aí eu vi a tua primeira poesia, eu não sabia que você tinha essa parte de poesia, eu vi no teu Instagram, né? Pô, Rui, porra, tu faz música, tu compõe, tu, sei lá, sabe design de interiores, iluminação, engenharia, marketing.
Aí, cara, eu pensei, cara, eu acabei de ler esse livro, é legal, vou indicar pro Rui, porque se você já é bom nessas áreas, imagina você pegar tudo isso e focar numa parada, tá ligado? Cara, E aí eu acho que foi nesse momento. e é porque eu não costumo revelar, né? Mas eu entendo de contabilidade, de administração, e tal. Eu lembro nos papos da gente, Eu você sou um falava que curioso, né? Eu você é sou um um eterno curioso. curioso, né, Rui? Você Eu não falava me que canso de ficava estudar. com o cotovelo, né, machucado, né, de tanto estudar, de tanto ler, às vezes, né, Olha, eu vou tirar foto do sofá porque eu vou jogar ele fora, né? Mas eu afundei o sofá em 3 lugares. Eu estudei 16 horas por dia, de domingo a domingo, por 5 anos. Olha E aí, isso. nesse período, eu afundei meu sofá em 3 lugares. E isso depois que eu fiz calo no braço, que eu não aguentava mais apoiar o braço na mesa, eu fui para o sofá, né? E aí eu afundei ele em 3 lugares. Então, às vezes as pessoas olham para a gente assim e dizem, poxa, como é que ele conseguiu isso, né? Não se consegue determinadas coisas sem muito esforço. Então, o foco e a disciplina é muito importante nessa hora, porque você abre mão da convivência de pessoas, de família, como eu fiz, né? Eu fui embora para João Pessoa, da minha cidade para João Pessoa, são 1.300 quilômetros. Então, você não vê seu pai, sua mãe, seus familiares toda hora que você quer, né? Eu voltava a cada 6 meses aqui, no início do curso, e depois eu voltei de ano em ano. Então, a coisa vai apertando, como é o seu caso agora, né? Você não vem aqui toda hora que você quer, né? Tem um trabalho, tem outras coisas. Uhum. Então, o foco tem que ser muito grande para você conseguir fazer isso. E a minha pretensão era, eu não fiz isso apenas porque eu queria estudar engenharia. O meu objetivo era evoluir 50 anos em 5. Então, por esse motivo que eu acabei estudando de tudo um pouco. Eu não estudava engenharia apenas. Todas essas coisas das quais eu falo hoje e eu uso, que eu não só estudei para ficar, né, de enfeite, mas eu uso tudo que eu estudei praticamente. A informação é muito importante para mim, facilita tudo. Então, foram esses 5 anos eu estudei muita coisa. Então, a forma que eu tinha de descansar, quando eu já estava ali, né, sobrecarregado com determinado conteúdo, era procurar um outro. Tinha horas que eu ia estudar fotografia para descansar a mente, né? Eu Uhum. ia estudar algo que não tivesse dentro daquilo que eu estava fazendo naquele momento, e assim eu fui vendo muita coisa e enriquecendo esse conhecimento, né? Foram 5 anos muito bem aproveitados, né? E aí eu criei, praticamente fiquei viciado em estudar, né? Quando eu vinha visitar meus pais aqui na Bahia de férias, eu ficava 3 dias no máximo com o computador desligado, e aí depois disso eu começava a me coçar, né? E minha mãe, eu estou vendo que já está agoniado para estudar. Pois é, me compreenda, vocês estão me vendo, mas eu vou ligar meu computador. E aí pronto, eu tinha que estudar. Cara, eu fico doente se eu for dormir sem aprender algo novo durante o dia. Eu tenho que aprender, nem que seja uma bobagem, mas eu tenho que aprender algo novo durante o meu dia, senão eu vou dormir bem triste. Então é uma questão de, acho que virou não só um costume, né, um hábito, mas virou um vício mesmo. Eu tenho que estudar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer algo novo durante o meu dia, né? Cara, só um comentário que você falou uma coisa muito interessante. Você falou, eu ia, não sei, estudar fotografia, por exemplo, para descansar a mente, né? Eu vi, acho que mês passado, um conceito, eu não lembro exatamente se é essa a terminologia, mas chama-se de tipo, procrastinação ativa, que é aqueles momentos que você, tipo, tem que procrastinar, tipo, a gente evita a procrastinação, mas existe um momento que o cara tem que dar uma pausa, senão a mente não acompanha, né? E aí você usa esse momento de pausa para criar outra coisa que, na verdade, vai te evoluir também, não necessariamente é você Exato. ficar só deitado assistindo Netflix. Então, que Netflix é uma coisa muito passiva, né? Mas você pode Aham. procrastinar fazendo uma coisa ativa também. Por exemplo, tô cansado, não vou estudar agora, vou lavar a louça, sabe? Então você tá procrastinando, mas você tá, tipo, resolvendo alguma coisa. No teu caso, sei lá, ver a fotografia. Então, é um padrão que algumas pessoas têm que eu acho que é muito importante, porque você acaba sendo uma pessoa que resolve muitas coisas. Porque mesmo nos momentos que você não tá fazendo nada, você tá fazendo muito. Faz sentido isso, Rui? Produzindo, exatamente. Eu sinceramente considerava a perda de tempo nesse momento em que eu passei, né, estudando. Hoje eu já consigo me desprender um pouco mais do tempo para fazer algo que não tem nada a ver com o estudo, com o conhecimento ou o trabalho. Mas nesses 5 anos que eu fiquei lá, iniciais, em João Pessoa,
Ir à praia, para mim, era perda de tempo. Ir ao cinema era perda de tempo. Porque eu começava a calcular, né? Tinha um primo que morava lá, que ele dizia, vamos à praia hoje. Aí eu começava a contar, bom, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais o tempo de ficar lá, tá. Em 3 horas eu consigo aprender isso, isso, isso. Então, não ia. Eu começava a contabilizar o meu tempo em conhecimento. O que eu consigo Sim. aprender em 3 horas? E eu não ia. Porque quando eu imaginava o seguinte, poxa, eu aprendo um software, nesse período eu aprendia um software por dia. Então, 3, 4 horas do meu tempo era muita coisa, né? Uhum. Fazer um curso de uma ferramenta de 20, 30 horas, para mim era um dia só, né? Então, a base da ferramenta, em um dia, eu tinha ela inteira. Então, eu começava a contabilizar sempre o meu tempo em conhecimento, o que eu consigo aprender nesse tempo, e aí eu não ia. É claro que muita gente vai encarar isso como exagero, tal, mas esse era o foco que eu tinha que cumprir isso, né? E para mim era uma alegria quando a minha mãe me ligava domingo à noite, ela perguntava: "Tá fazendo o quê?" Eu estudando. Ela disse: "Mas meu filho, é domingo à noite." Aí eu falava para ela: "Mãe, meu coração não sabe se hoje é segunda, terça, quarta, domingo. Ele só sabe que tem que estudar." Então ele se realiza com isso. Para mim estudar era diversão. Então eu não me cansava e nem me ficava triste porque eu não fui para o cinema ou para a praia ou para a balada e fiquei estudando. Para mim eu estava feliz, estava fazendo o que eu queria, né? O que eu gosto de fazer. Então, naquele momento, para mim, aquilo era diversão, como ainda é hoje, né? Então, eu estudo e trabalho porque eu gosto mesmo, né? Quando eu viajo para dar as minhas aulas, eu vou porque me sinto bem, me sinto feliz fazendo aquilo. É assim que funciona. E você criou um hábito também, né, Rui? Tipo, eu Sim, acho que a criação do hábito é uma coisa muito importante, porque aí teu corpo, assim, naturalmente já, opa, já estudar, vamos assimila. estudar. Tipo, ele já te ativa, né? É, Então, acho que isso é uma coisa importante também, quando tem muita gente que não tem um hábito, por exemplo, de estudo e acaba, por exemplo, compra livros ou compra cursos e as pessoas não fazem, cara. No isso. início, quando eu até comecei a trabalhar nessa área de curso online, né? Eu achava que, pô, todo mundo ia fazer o curso, ou todo mundo ia, sei lá, ler o livro, o manual. E, cara, eu vi uma pesquisa recente, fala que apenas 10% dos livros que são comprados são lidos, São cara. lidos. Tem noção disso, Verdade. cara? Ou seja, 9 livros a cada 10 estão, sei lá, na estante, são de enfeite, né? De Ou enfeite. para É. tirar foto e botar no Instagram, dizer que a pessoa é culta, né? Tá lá, não sei. Isso é verdade. As pessoas compram, mas não leem, e compram os cursos, mas também não leem. Eu tinha colegas que, na época, diziam: "Olha, me indica um curso, porque eu preciso ter a preocupação é o certificado, né? Sim. Preciso complementar as minhas horas e eu quero fazer cursos para ter o certificado, tal." Ninguém se preocupa em fazer um curso para ter o conhecimento. Eles, olha, você vai precisar disso, faça para aprender, não pelo papel, tal. Então, eu vejo as pessoas muito preocupadas com o certificado, quando faz o curso. E aí, às vezes, Uhum. eu indicava, né? E aí a pessoa dizia assim, poxa, mas só são 30 dias para fazer, depois disso não pode mais. Eu disse, como é? 30 dias você acha pouco? Aí eu ia falar isso que eu te disse, né? Poxa, faça esse curso em um dia, que você tem 30 dias e está reclamando do tempo. Então, as pessoas, na verdade, não sabem o que quer ainda, né? Na verdade, muita gente não sabe o que quer, porque Sim. quando a pessoa já, né, tem em mente, olha, eu preciso fazer tal coisa e o tempo é esse, você vai se programar dentro disso para fazer. E aí eu aprendi uma coisa nesse período, né, que eu observava isso das pessoas, é que quem tem tempo não faz nada. As pessoas mais ocupadas são as que produzem. Sim. As que têm muito tempo não faz nada. Não faz Isso é nada, porque verdade, cara. sempre deixa para depois. Não, depois eu faço, eu tenho tempo. Eu tenho tempo agora, né? Tenho tempo de sobra, depois eu faço isso, e nunca faz, né? Então, as Nunca mais faz. ocupadas, as pessoas que eu queria na minha equipe de trabalho sempre foi assim, as que são mais ocupadas. Elas que na hora que sentava para fazer, ia produzir. Por quê? Porque só tinha aquele tempo. Tem que produzir naquele tempo. Então, eu aprendi com isso, que quem tem tempo não produz. Não produz. É engraçado isso que E você aí a falou, gente porque precisa... eu aprendi isso no Sebrae da Paraíba, cara, que legal. Eu acho que, eu não sei se eu já comentei isso em outro podcast, mas eu tive uma liga, eu fundei uma liga de empreendedorismo na Universidade Federal, quando eu ainda estava estudando, né, logo quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu voltei
loucura, né? Pô, quero aprender, quero evoluir, desenvolver. E não tinha nada lá, né? Eu, cara, vou fundar. E fundei essa liga de empreendedorismo e a gente começou a recrutar pessoas para essa liga. E olha que legal. Na minha cabeça, eu tinha que pegar pessoas que tivessem mais tempo disponível, porque engenharia você sabe como é, né? Tipo, Uhum. você não tem muita disponibilidade para muita coisa. Você estuda, às vezes, de manhã, de tarde e à noite, né? No meu curso era período integral, Engenharia mas às vezes tem consome. aula à noite também, cara. E aí tem aquele desconforto de deslocamento, às vezes você vai para uma aula e tem que voltar para casa para voltar só para outra. Então, assim, você acaba não tendo muito tempo disponível mesmo. E naquele tempo eu comecei. Ó, o Verdade. meu pensamento, como foi falho. Eu pensei assim, cara, vamos conversar com o pessoal dos blocos vizinhos. Tem muita gente, por exemplo, que faz direito, o pessoal que faz psicologia, que faz outros cursos que não são cursos integrais, são cursos, sei lá, que o pessoal só tem um turno, então eles vão conseguir ter mais tempo para a liga, né? E aí, quando a gente foi falar isso pro Engano. Sebrae, o cara deu uma risada, ele falou, olha, nem perde seu tempo. Aí ele falou exatamente essas palavras que você falou. Ele disse, busque pessoas ocupadas. Porque as pessoas ocupadas, elas vão conseguir um jeito mais rápido de fazer qualquer coisa. E isso foi algo que eu até Verdade. desenvolvi, assim, percebi até durante a minha carreira. Nos momentos que eu tô mais ocupado, cara, é o momento onde sai mais coisa. É quando você mais produz. É. Porque, tipo, é tanta coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo que você naturalmente desenvolve maneiras mais rápidas de fazer qualquer coisa. Por exemplo, você aprende a delegar melhor e criar equipes que façam aquilo para você. Você aprende a usar o seu tempo de uma forma objetiva, sem ficar ali só rodando, buscando soluções. Então, eu acho que isso que você falou, cara, é uma coisa muito importante. Se você, e até para quem tá ouvindo agora, cara, você tá com muito tempo livre, cara, arruma uma coisa para fazer agora. Arruma alguma coisa para Busca o fazer que fazer. porque eu acho que quanto mais atividades você tem, você se torna uma pessoa melhor em termos de resolver problemas. E as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer carreira são as que resolvem os maiores números de problemas, né? E você dá solução mais rápida para as coisas, né? Sim. Porque seu tempo é sempre mais curto, você não tem tempo para Uhum. pensar. Imagine você chegar eu vi uma solução magnífica de uma pessoa lá em João Pessoa. Chegou um concreto na obra e não veio adequado. E concreto de João Pessoa, os caras ficam na fila, né, esperando o concreto. E aí esperaram um tempão para concretar e o concreto não chegou da forma correta. E agora, faz o que com esse concreto? Volta? Olha a velocidade que você tem que pensar, né? Concreto, um negócio que vai secar rápido. E aí eu vi a pessoa dizer assim, não, já que ele não está com FCK adequado, tá, então vamos espalhar nas sapatas na altura em que esse FCK atende. Mas foi um negócio tão rápido que eu fiquei impressionado, cara. Eu acho que uma pessoa com menos experiência, o concreto secava. Até decidir o que fazer com ele. E Uhum. foi de uma experiência incrível isso, né, nessa pessoa. Ela utilizou o concreto exatamente onde podia ir numa velocidade muito grande de pensamento. Fiquei encantado com isso. Então, quando você não tem tempo, você precisa pensar rápido. Então, você só consegue desenvolver isso tendo essa prática de estar sempre fazendo as coisas, né, e não procrastinando. Ah, depois eu faço. Então, você não desenvolve essa velocidade no pensamento. Então, E isso é isso me outra ensinou coisa legal, bastante. Rui. Uma coisa que eu até queria comentar, que eu acho que foi uma coisa que eu estava refletindo essa semana. Às vezes, quando você encontra um profissional, quanto é a sua hora? E o profissional fala, um exemplo, tá? R$ 1.000 ou R$ 750. E às vezes, até pelo nosso background, assim, de engenharia, de arquitetura, que a gente tem aqueles valores, né, horários, a gente fica com, nossa senhora, 750 é muito dinheiro e tal. Só que às vezes, quando você pega um profissional desse de elite, cara, o que ele faz em uma hora é o que talvez um profissional não tão experiente que cobre, não sei, 100, 200, faz em 20. Porque o cara Exato. já tem os recursos, ele já tem experiências prévias naquele teu problema específico, ele já tem uma equipe que ele delega alguma coisa e tudo acontece. Então acaba que aquela uma hora de 750, ela não sai caro. E isso é importante Exatamente. discutir porque a gente está vendo uma meio que prostituição, né, da nossa indústria, né, cada vez é preços mais baixos, e eu acho que é inconcebível para muitas pessoas pagar R$ 750 numa hora. Você acha que é uma coisa difícil de acontecer ou não? Rapaz, hoje em dia as pessoas não querem pagar, elas não Não valorizam querem. isso. É É, isso. aí o que é que acontece? Muitas vezes
força você a não revelar as tuas armas, né? Porque assim, por que que o cara consegue fazer em 1 hora o que o outro faz em 20? Pô, muitas horas de estudo, de desenvolvimento de técnica, de conhecimento que os outros não chegaram ainda. Então, isso tem um valor agregado, né? Quanto tempo eu me dediquei, quanto eu gastei para ter essa informação? Isso não é passado na hora que se cobra, né? Não vai lá na notinha, isso é por aquilo, não vai, vai um valor fechado, né? E as pessoas começam a Uhum. comparar, não, mas por que que esse é 700 e o outro né? Sim. É tal valor, né? E algo que eles não observam é como você comparar uma estrutura de concreto com uma estrutura de aço. Pô, eu quero fazer um supermercado e eu não posso, eu só tenho 6 meses para estar de pé, porque 6 meses no supermercado fechado é prejuízo, mais que 6 meses, Muito. né? Ah, mas a Uhum. tua casa, que não vai te render nada, pode esperar. Então, tem essa questão, né? Quanto você vai ganhar em antecipar isso que você está contratando? Então, as pessoas têm Uhum. que ter essa relação, né? Quanto você vai ganhar? E aí elas não se preocupam com isso, né? Elas pagam mais barato, mas fica lá 1 ano fazendo isso. Quanto deixou de ganhar? A É o conta é muito custo da imediata. oportunidade, né, cara? As pessoas costumam ver de forma muito imediata, não é agora e esquece a longo prazo quanto isso custa, né? E aí fica difícil, porque acaba valorizando algo que não tem o mesmo valor desse outro que faz em 1 hora e cobra mais caro. Isso Show de precisa ficar bola. mais claro. Claro. Rui, então deixa eu ver só um apanhado do que a gente começou a falar um pouquinho da tua carreira, da tua experiência, digamos, formação acadêmica, Formação. né? E aí se deixar aqui a gente vai levar anos, né? Porque tem muita coisa que eu te conheço, eu sei que você não falou ainda, tá? Mas eu quero chegar num ponto específico pra gente começar a puxar um pouquinho pra essa parte de BIM. Mas Beleza. só comentando alguns passos aqui, cara, Rui era um cara, tipo, viciado, digamos, em arquitetura, e eu quero fazer um comentário sobre isso muito importante. Mesmo você não tendo o diploma de arquitetura, você estuda muito arquitetura. E eu vejo, É. cara, um preconceito hoje, às vezes porque o cara não tem, por exemplo, uma formação acadêmica, parece que ele, tipo, não pode fazer nada, sabe? Por exemplo, claro, você Uhum. que não é um arquiteto, você não vai poder assinar a responsabilidade técnica de uma edificação, mas isso não quer dizer que você não pode, por exemplo, dar pequenas consultorias, fazer algumas coisas. E aí o Cal CREA vai bater em mim pelo que eu tô falando aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte: se você pegar um cara que não é engenheiro, tá? E pegar um livro, por exemplo, sobre. Deixa eu puxar um tema aqui, tá? Um livro sobre recursos hídricos. E esse cara passar, vamos dizer que ele passe 20 dias só estudando esse livro de recursos hídricos, ele vai saber muito mais de recursos hídricos do que Arthur, porque essa não foi minha área de especialização. Apesar de eu ser engenheiro. Faz sentido isso, Rui? Uhum. Que eu tô falando? Faz todo sentido. Eu costumo dizer que eu passei por essa experiência, né? E eu sei que realmente algumas pessoas que não passaram e que defendem unicamente o papel nem gostam de tocar nesse assunto. Mas eu passei Uhum. por isso. E eu estudei os mesmos livros que os arquitetos estudam, né? Eu não tenho diploma, mas eu estudei os mesmos livros, eu busco as mesmas informações. Eu acho que eu leio até mais, porque tem muita gente que tem o livro na prateleira, como você disse, só de enfeite, né? Então eu estudei muito. Acabei estudando muita norma, porque assim, por não ter diploma, eu não poderia me permitir errar, né? Porque senão alguém dizia assim, ele, ele errou porque ele é leigo, desconhece, não tem informação. Então, eu tinha a norma na ponta da língua, né? Inclusive, até hoje, quando eu dou aula, eu cito a norma o tempo todo, seja do que eu estiver fazendo, eu estou citando, seja é, hidráulica, seja concreto, seja arquitetura, as normas estão na minha mente o tempo todo, né? O que eu faço está na minha cabeça. Então, existe esse preconceito muito grande. E o que as pessoas precisam entender é que o conhecimento hoje ele é livre. Ele não está na mão de professores mais. Então, Uhum. eu consigo comprar livros, eu consigo ir para a internet e estudar. Todo mundo tem conteúdo hoje na internet. Então, acredito até que essa seja a formação do futuro, né? As coisas vão se dar assim, né? Online. E cada vez mais a gente vai estar dependendo menos de faculdades para isso, né? Então, hoje ainda tem esse preconceito, eu sofri esse preconceito na pele por muito tempo. Então, foi até um dos motivos pelos quais eu fui para engenharia e não para arquitetura.
Mas assim, é, embora eu não tenha o diploma, né, eu sinto na pele o que muita gente já passou, porque as pessoas não consideram o conhecimento se você não tiver papel, e não é bem assim. Sim. Né? O papel, por exemplo, as pessoas antigamente aprendiam a dirigir com o próprio pai desde cedo. Uhum. Só quando cresciam, se tornavam maiores, que iam ter uma carta. Então, esse período todo que eles dirigiram, eles não sabiam dirigir. Né? Para Uhum. mim, os diplomas, eles te certificam e te habilita a algo porque é uma lei. Né? É uma lei. E essa lei diz assim, você pode fazer tal coisa. Então, o fato de você não poder fazer porque é lei, não ter papel é uma coisa. Agora, não ter o conhecimento é outra. Então, tem muita gente que tem muito conhecimento e conheço muita gente assim, como eu já fui um dia, né? Passei por essa fase, que eu tinha o conhecimento e não tinha papel, então eu não estava habilitado. Mas ninguém pode dizer que eu não tinha o conhecimento. E, Eu não pessoal, tinha habilitação. só para deixar claro aqui, Rui, a gente não está defendendo que por exemplo, um cara que não é engenheiro, que não recebeu ali sua certificação, ele vai poder, tipo, vai estar assinando uma Exatamente, não responsabilidade vai. técnica. Não é isso que a gente está conversando aqui. O Isso. ponto que eu quero chegar é o seguinte: o conhecimento ele deve ser valorizado. E, por exemplo, eu aprendi muito de engenharia com mestre de obra, cara, por exemplo. Pois E às é. vezes eu vejo gente que, eu sou engenheiro, e aí o cara só buscou digamos, o conhecimento ali formal, digamos assim, a academia, nunca praticou nada, e aí depois ele se forma e fica frustrado, porque ele não vê nenhuma oportunidade, exatamente pelo motivo de que ele nunca colocou Exato. nada em prática. Tem E um é isso que eu quero preconceito dos falar. dois lados, né, Arthur? Tem um preconceito dos Sim. dois lados. O preconceito de quem tem o conhecimento e o diploma, e não aceita quem não tem, né? E tem o preconceito também, inclusive, com aquele que estudou, mas infelizmente não tem experiência comprovada, né? Sim. Eu tenho preconceito em todas as áreas. Realmente eu não estou aqui também defendendo que o cara não é habilitado. Não, estou dizendo que pode fazer, não pode. Eu estou dizendo que as pessoas não provam que têm conhecimento com papel. Exatamente. Eu acho que Isso era não esse, prova. esse o ponto principal que a É, gente queria bater, né? porque eu já tinha conhecimentos que eu dou aula hoje, inclusive, e eu não tinha papel. Uhum. Né? Eu falo das coisas que eu já fazia antes. É claro que eu sempre estive dentro do escritório de arquitetura e de engenharia, que eram responsáveis por aquilo que eu fazia. Né? Eu estava trabalhando ali numa equipe. Né? Eu nunca assinei nada, eu não era habilitado a isso. Mas o conhecimento eu tinha. Né? E eu sempre lidei com essas coisas tratando ainda desse ponto da experiência, na minha cidade, só quem conhecia AutoCAD era eu. Então, todos os treinamentos para arquitetos, engenheiros e outras áreas, na minha cidade, inicialmente, quem deu fui eu. Todos. Uhum. Então, eu era até considerado o doutor do CAD Doutor na do minha cara. cidade. Doutor do CAD. E aí, eu já gostava da área e isso me aproximava um pouco mais. Então, quando eu dava aula, eu dava aula de arquitetura no CAD, eu não ensinava linha no CAD, eu dava aula de arquitetura no CAD para arquiteto e para engenheiro. Então, eu provava com isso que eu sabia do que eu estava falando. Eu não estava ensinando uma ferramenta, eu dava aula específica. Eu dizia, olha, o que você faz na prancheta assim, você vai fazer aqui no CAD dessa forma. Então, eu estava falando de norma o tempo todo, entendeu? Então, com isso eu transferia esse conhecimento e eu provava que tinha esse conhecimento. Então, isso não tornava possível eu assinar algo, não. A habilitação eu busquei depois com o tempo. Agora, o conhecimento eu busquei antes. Busquei bem antes. Eu acho que isso se reflete, Rui, até na sua carreira profissional. Você não mencionou, mas, por exemplo, você estava dando aula no IPOG, né? Infelizmente Sim, parou agora, né, por conta do coronavírus e tudo mais. isso. Mas a sua trajetória, tipo, de formado para ser professor de uma pós-graduação, foi muito rápida, né? É E meteórica. exatamente por conta dessas fundações, né, que você tinha de estudo, né? Tipo, não é Isso. que, Rui só tem, sei lá, tanto tempo de formado. Cara, mas quanto tempo ele não passou estudando? Quanto ele não conhece? Quanta experiência ele não tem? Então, isso é o que eu acho que às vezes as pessoas não levam em consideração. Inclusive, eu até conheço muita gente, tá, Rui, que não são habilitados legalmente, mas são procurados por muitos como consultor em muitos casos, cobrando Exato. caro, cara. Cobra muito caro. Então, um exemplo, eu não vou citar nomes aqui, eu conheço muita gente, mas às vezes o pessoal sei lá,
O cara não é engenheiro, mas ele é consultado por outros engenheiros para alguns tipos de projeto, mesmo sem ser. Tá? Só um exemplo aqui, né? Mas acontece em toda a área, tá? Isso aqui eu tô falando, tô tentando aplicar para engenharia, mas acontece em outras áreas também. E o pessoal cobra caro, exatamente, porque eles têm um conhecimento muito importante. E tem um Então, conhecimento prático que é muito importante, né? sim, conhecimento prático, cara, é importante demais. Então, o ponto que eu queria chegar, tipo, toda essa conversa aqui, principalmente para quem está iniciando agora, Rui, é tipo, cara, não espera. Porque tem muita gente que faz, quando eu me formar, eu vou abrir uma Isso. empresa, ou quando eu me formar, cara, começa Não agora. é Tipo, hoje. não é É porque ontem, você não né? tá, tipo, habilitado que você não pode, por exemplo, entrar numa empresa júnior, por exemplo, e Isso. começar a desenvolver projetos lá dentro, que você não pode estar trabalhando junto com um engenheiro, aprendendo lá do cara o tempo inteiro. Então, cara, não procrastina nesse sentido, tá? E isso é comum, não só na graduação, mas na pós também. O cara faz, tô fazendo uma pós, sei lá, em Quando eu BIM. terminar, eu vou, Ou então, isso né? eu falo muito com meus alunos, né? Eu tô fazendo um curso, quando eu terminar o curso, cara, por que quando terminar o curso? Aqui, ó, a gente fez um curso super prático para em cada aula você já conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia de trabalho. Então Isso. aplica, cara, não espera, porque se você esperar, aí você vai viver nisso eternamente. Quando eu terminar meu doutorado, quando não sei o quê, quando meu filho crescer, e você não vai conseguir nada na sua vida. É verdade. O que eu quis dizer com tudo isso não é que eu estou defendendo aqui que o cara que não é diplomado possa exercer a profissão como se fosse, né? Uhum. Embora tenha o conhecimento, a gente vive debaixo da lei e tem que cumprir a lei, né? Eu, por exemplo, se eu for pego sem uma carta, eu vou ser multado, né? Por mais que eu saiba, eu posso ser um Dirigir, né? Ayrton Senna, mas na prática eu posso ser um Senna, mas se a polícia me parar e disser cadê sua habilitação, eu vou ficar preso se eu não tiver, né? Então, Uhum. só para resumir isso aí, o que eu quero dizer também é que a gente realmente não pode ficar esperando entrar na faculdade ou começar o curso tal para ter conhecimento. Você pode buscar esse conhecimento hoje muito antes de, de entrar numa faculdade ou de, né, estar fazendo um determinado curso. E você não tem ideia, só para deixar isso como exemplo, as pessoas que estiverem ouvindo, você não tem ideia, Arthur, de como todo o conhecimento que eu busquei ao longo da vida facilitou para mim em todas as graduações que eu fiz. Em engenharia nem se fala, né? Porque quando começou a entrar nas específicas, para mim era como se estivesse falando do meu mundo, né? Então, eu aproveitei meu curso 100%. E as pessoas que ainda estão buscando esse conhecimento quando entram na graduação e quando estão lá dentro nem busca mais por fora para complementar, eles não têm um aproveitamento bom. Sai com 50% no máximo da informação. Por quê? Porque aquilo tudo é novo. Ninguém estava me dizendo praticamente nada novo quando se falava de construção, né? E ainda se tornava menos novo ainda, porque como eu estudava muito em casa, para você ter ideia, as pessoas sofrem com integral, né? Você sabe que sofre, né? Demais. Eu estudei integral sozinho em casa, ou seja, eu não ficava esperando o semestre começar para ver aquela disciplina, não. Quando o semestre começava, as disciplinas que eu ia ter, eu já tinha estudado antes, né? Já tinha estudado nas férias. Eu não tive férias, eu estudei 5 anos sem parar. Então, eu estudei integral nas férias em casa. Quando eu cheguei para pagar a disciplina, eu já sabia. Claro, o professor fica com raiva, mas tudo bem. Eu, eu, Então, eu tenho buscar um a amigo. informação antes é importante. Eu tenho um amigo, Thales, em João Pessoa. Hoje ele é juiz já, ele sempre foi muito à frente, assim. Só para você ter uma noção, quando a gente estava no terceiro ano, no colégio, né? Estudando para vestibular, no meu tempo era PSS, né? Que é o processo seletivo seriado, não tinha Enem, nem nada do tipo. Ele já estava estudando integral, cara. Tipo, Então, eu lembro ele chegando na sala com as coisas de integral e todo mundo assim, que é isso, cara? Quem é que vê no ensino médio integral? Ninguém vê. Só que ninguém vê. ele era um cara, tipo assim, como você, apaixonado por conhecimento, e ele já estava muito à frente, por exemplo. Ele já tinha estudado todo o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano. Ele tava só, tipo, vou aprender mais coisas agora. Ele começou a ver as coisas do ensino superior. Então, olha que legal. E, cara, a gente tem internet hoje. Antecipou. É, A gente tem internet, antecipou. você consegue, mas as pessoas acabam procrastinam isso, né? É isso, Deixam então. para Quem faz depois. esse tipo de coisa facilita bastante, porque assim, é, eu nunca tive. Tem gente que diz, você é doido, você estudou muita coisa ao mesmo tempo. Cara, qual a vantagem disso? Na minha vida, eu nunca tive sazonalidade. Eu sempre pude escolher o que eu queria fazer.
Uhum. Até hoje eu consigo escolher o que eu quero fazer, quem eu quero atender. E quando eu aqui na Bahia, quando eu estava de saco cheio, não queria ver ninguém, sabe o que eu fazia? Mas eu só vou fazer show esse mês, não quero mais saber de ninguém. Aí eu fazer show com a banda, né, cara? Pronto, só vou cantar. O mais pesado que eu vou fazer esse mês é abrir a boca e tocar no violão. Tocar o violão. Mas que É, legal, então, eu cara. podia escolher, cara, o que eu queria fazer é essa vantagem de você estudar. É Uhum. essa, né? De você buscar outras coisas, né? E, claro, quem quer fazer uma coisa só, escolha. Eu, sinceramente, não me vejo fazendo uma coisa só. O que é que eu fiz na minha vida? Eu estudei de tudo, né, que eu gosto um pouco, e acho que eu tenho um coração meio vagabundo nesse sentido, porque eu gosto de tudo. Eu gosto Uhum. do mesmo jeito que eu gosto de cálculo, eu gosto de sociologia, entendeu? Sou de extremos. Eu tenho a mesma paixão, eu sinto o mesmo prazer se eu estiver lendo algo sobre filosofia e se eu estiver estudando cálculo avançado. Para mim é o mesmo gosto. Então, isso acabou que me deu uma visão que, o Arthur precisa de mim agora para trabalhar com o Tecla. Bom, eu tenho a base do Tecla. Então, se você só quer que eu trabalhe só com isso, meu amigo, em um mês eu sou especialista em Tecla, Sim. porque eu tenho a base. Entendeu? Então, foi isso que eu tentei gerar para minha vida profissional. Ter uma base de várias coisas que me interessa, porque aquilo que eu lançar mão, em pouco tempo eu sou, como é que se diz, um profissional. Eu achei isso bem interessante, não sou eu que estou falando apenas, mas eu ouvi isso do Rômulo Polari, né? Nosso amigo. Ele Sim. disse assim, cara, você é uma pessoa que, se eu chegar agora, se eu quero isso e você não souber amanhã, você traz para mim. Então, ele me disse isso quando eu pedi para sair, né? Quando eu cheguei e disse, olha, infelizmente a coisa apertou, eu tenho que abandonar o barco. A gente trabalhou junto, você viu lá, você visitou a gente lá na Sim. companhia. E ele disse isso para mim, poxa, você é um cara que, como gosta de estudar muito, se eu chegar hoje com um pedido para você de algo, de uma demanda que você não conhece ainda, amanhã você traz para mim. E eu fiz isso algumas vezes para ele, né? Ele chegou com coisas que eu não dominava, eu perguntava apenas o prazo, você tem quantos dias para mim? Ele disse, tantos. E eu estudava e fazia o que ele pedia. Então, é porque eu sou melhor que os outros? Não, é que eu desenvolvi essa habilidade, né? Que você Uhum. precisa desenvolver, uma coisa que as pessoas normalmente não buscam, que é aprender a aprender. Aprender a aprender. Eu acho que Se você acho que o tema desse aprender, podcast pode ser a importância da educação, cara, porque eu acho que a gente tá falando uns temas aqui muito legais e eu acho que pô, você tem uma, digamos assim, um potencial muito grande nessa área, né, Rui, pra discutir esse tema. E, cara, aprender a aprender pra mim também acho que é a nova necessidade, digamos assim, é do muito século, sabe? importante isso, tá? Muito importante. Eu considero isso muito importante, porque se você aprender isso, não tem dificuldade, essa dificuldade que as pessoas normalmente veem para as coisas, será que eu consigo? Cara, eu nunca pensei assim, sabe? Será que eu vou conseguir? Quando eu bato o olho numa coisa e eu sei que eu preciso daquilo, ou que alguém que me procurou precisa daquilo, eu não volta vazio. A pessoa que me procurou não volta vazia, vai receber aquilo que veio buscar. Então eu aprendi isso, aprendi a aprender, né? Essa foi a maior sacada que eu tive nesses anos todos. Eu não tive vida fácil, não achei as coisas na mão, então eu tive que aprender a aprender, né? Por isso que o povo diz até, né, que baiano não nasce estreia, mas eu tive que aprender a aprender, cara. Tem que, né? Você tem que se virar nos 30 muitas vezes e cumprir com determinadas coisas que te procuram, né? Então, para mim isso foi muito importante, essa facilidade que eu acabei desenvolvendo com as práticas, né, com os hábitos gerados, de ser capaz de se reinventar, né, nas coisas, né? Então, como você estava falando até aí agora no IPOB, foi uma coisa assim bem rápida, mas não é à toa, né? Sim. Quando o Lori, até brincando aqui agora, quando o Lori me mandou a grade, né? Ele disse assim, quais módulos
você pode contribuir com a gente? Aí eu disse assim para ele, você está sentado? Aí ele disse, estou. Por quê? Eu disse, porque você pode me mandar em qualquer um. Aquela paciência do Lori, né, cara? Aí ele disse, como O assim? Lori, Você tá de só pra brincadeira quem não sabe, comigo? Rui, o Lori era o nosso, quer dizer, acho que ainda é, né? Não é mais o meu, né? Porque Uhum. eu saí do IPOG, né? Pra vir aqui pra Austrália, mas o Lori era o coordenador, né? Do IPOG, com o Alan. Ainda é. E ainda é, né? E, É. cara, o Lori é uma pessoa fantástica. Aí ele disse, como assim você tá de brincadeira comigo? Eu disse, não, você pode me mandar em qualquer um. E assim, é claro, né, que eu só vou precisar ver o material, tal, ou produzir o material, e depois disso eu vou, porque eu venho estudando sobre essas coisas todas há 5 anos, né? Sim. E isso só do tempo que eu fiquei em João Pessoa, mas assim, sem querer revelar, né, muita coisa, para o povo começar a fazer conta, né, de idade. Quando vê, o Rui tem 840 anos, né? E tá Eu mentindo acho aí que eu pra sou gente. vampiro, Já é né? formado, né? Em 30. Assim, esse é um tema que sempre me perguntam, sabe? Quando eu começo a falar, só olham o currículo e dizem assim, ele deve ter 100 anos, mas não é isso, cara. Eu tenho o hábito de dizer que eu consigo transformar um ano em um mês em uma semana e uma semana em um dia. Então, foi isso que me fez acelerar o tempo de conhecimento. E o hábito também de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Para você ter ideia, quando eu fazia como é que se diz? Comecei a fazer o primeiro ano, eu estudava o primeiro ano de manhã e eu fazia contabilidade à noite. E eu treinava o dia inteiro. Depois da escola, eu praticamente morava na escola, né? Minha mãe perguntava assim, você não quer levar a cama? Porque eu ficava de manhã, de tarde e de noite na escola. Era integral. Eu só ia comer e voltava, porque eu tinha que treinar a tarde inteira, que eu pagava a escola assim, né? Eu fui bolsista. E eu pagava jogando. Eu fui atleta, né, de verdade, de alto nível. Então, eu pagava jogando a minha escola. Né? Então, eu estudava de manhã, treinava a tarde inteira e estudava à noite outro curso. Aí, quando eu disse assim, como que você fez contabilidade? Começa a fazer as contas e vê que não bate, né? Porque os anos são os mesmos. Uhum. Mas é porque a explicação é essa, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu fazia, por exemplo, faculdade de música e pós-graduação, Sim, Rui, ele para é você ter de ideia. contra. Você deveria mandar uma carta pro autor do livro. A única coisa, dizer, olha, existe outra possibilidade. Acho que eu vou fazer isso. Existem Entendeu, outras Arthur? possibilidades. E Uhum. assim, quanto mais eu mexia com a mente, mais ela aguçava, Expande, né? entendeu? Sim. Para você ter ideia, só com relação a um exemplozinho básico da música. Com 12 anos de idade, eu teve um certo dia que eu aprendi 30 músicas. Eu não estou falando de música com dois acordes ou três. Tinha música com Não. 60 acordes no meio dessas 30. Meu cunhado se assusta até hoje com isso. Ele disse que nunca viu ninguém fazer isso. Assim, eu não gosto de comparação, sabe? Quando ele fazia Sim. comparação, assim, eu não quero nem saber quem sabe. Quando eu pedia para ele me ensinar uma música que era muito difícil, ele dizia, mas essa música é muito difícil, ninguém toca, só eu. Eles não querem nem saber quem não toca, eu vou tocar. E pronto. Então você tem que ter muita determinação para as coisas que você quer. E foi isso que eu fiz a vida toda. Eu tive muita determinação. Né? Eu nunca deixei que o determinismo me atrapalhasse alguma coisa. Meu pai é assim, eu não vou ser. Então, eu nunca tive isso na minha vida. Né? Sim. Eu sempre procurei fazer mais do que é possível fazer. Né? Porque eu costumo dizer que quem só faz aquilo que se pede é inútil. É inútil, exatamente. Né? É inútil, você tem que Concordo. fazer mais. Rui, e como é que no meio de toda essa sua vida, né, digamos, de atleta, músico, quase arquiteto, poeta, engenheiro, profissional de marketing, design né, especializado em iluminação, você trabalhou um tempão com isso, sei lá, gravou DVD, como é que o BIM entrou em tudo isso, cara? Foi... Inclusive, eu fui fazer especialização em design e iluminação pensando no palco do meu show, né? Porque já era compositor, já era o músico. Eu disse, não, eu vou fazer o cenário e a luz do meu show, porque no Brasil hoje só quem faz a luz do próprio show é Ney Matogrosso, ninguém mais. Né? O cenário e a luz é dele. Então, isso vou fazer esse mesmo processo, né? Além disso, né? Uhum. Mas é isso, então. Como eu estava te falando, para não revelar a idade, A idade, né? Não revelar os na 89 verdade, anos. mesmo no período que eu usava a CAD, e uma hora eu vou postar esses livros que eu tenho, né? Porque eu não tinha só do enfeite, eu comi todos os livros que eu tenho, e aí, às vezes ainda brinco com eles. Mas uma hora eu vou postar lá um livro que eu tenho da época que eu estudei,
mesmo usando o CAD, eu já usava também softwares paramétricos, né? Não é, eu já cheguei a usar ArchiCAD muito antes, né? E o ArchiCAD é BIM Isso, desde 86, isso no né? tempo que você não fazia engenharia ainda, no caso, né? Não, quando eu comecei a dar aula de AutoCAD, a usar AutoCAD aqui na Bahia, Ah, isso na Bahia, né? Sim. isso, na Bahia, já fui para João Pessoa praticamente pronto, né? Uhum. Não na estrutura, mas no restante que eu fazia, sim. E aí, nesse período que eu conheci o AutoCAD, comecei a usar e tal, e dar aulas depois, e projetar, né, e atender as pessoas aqui na cidade. Nesse período eu virei um especialista em ferramentas, na verdade, também, né? Porque eu pensei, não tem ninguém na cidade, então tudo que eu aprender, os profissionais vão querer aprender comigo. E aí pronto, eu fui, né? Por isso que eu não tenho a mente fechada para ferramenta. Colocou qualquer um na minha frente, eu vou me embora. Tem gente que aprende uma e diz, não, Uhum. só sei essa. Então, como eu sempre vi as ferramentas como oportunidade de trabalho, porque eu podia treinar as pessoas com elas, né? Cada um na sua especialidade. Então, engenheiro eletricista, precisa de tal ferramenta, eu estudar isso, né? E depois eu ensinava. Para você ter ideia, já chegou ao ponto de engenheiro comprar o software, me dar o manual e dizer assim, estuda e vem me ensinar. Eu cheguei a fazer isso aqui na minha cidade. Eu pegava o manual, estudava e ia ensinar. Eu não sabia o que é que estava falando de estrutura naquele negócio, mas eu sabia como fazer. E aí eu dizia para ele, ele tinha o conhecimento da estrutura, casava, acabou. Então eu cheguei a dar aula dessa forma, né, na minha cidade. E E aí, nesse período, eu já trabalhava com ferramentas paramétricas, né? Por exemplo, o Uhum. arquitetural desktop é paramétrico já, desde 1900 e bolinha. Sim. O próprio ArchiCAD já era BIM, Você já era BIM, usou o né? Architectural. Acho, Isso. Eu usei acho o que você foi uma ATT das chamado, primeiras. né? Foi acho, uma das primeiras pessoas que eu conheço que falou que usou, porque eu sempre nas minhas palestras eu mostrava que quando o pessoal fala, a BIM é recente, eu falava, olha, cara, já existe isso aqui desde tanto. Não, eu tenho Alguém já livros, eu te usou? mostro. Aí eu falava, alguém já usou esse software, né, o Architecture Desktop? Cara, ninguém levantava as mãos nos locais que eu apresentei. Aqui tem engenheiro que até hoje utiliza ele, Olha que foi só. eu que ensinei aqui na minha Uhum. cidade, entendeu? Então, é assim, eu sempre gostei, né? Quando eu vi a possibilidade de fazer as paredes em 3D e as janelas parametrizadas, tal. A dificuldade que eu tive, e acabei não conseguindo passar isso para muita gente, é que uma coisa era eu chegar e dizer para um arquiteto, ó, aqui é uma linha, se você duplicar, vira uma parede. Agora, sem template, sem nada, você chegar nessas ferramentas e dizer assim, olha, você vai ter que construir aqui a parede, vai dizer qual é a camada de reboco, essa parte aí sem template realmente é mais complicado, né? E o template veio surgir em 2006, É. né? Então, E foi um essa foi a programa parte que difícil de ensinar para as pessoas ferramentas paramétricas, porque a gente tinha que construir tudo, não tinha nada pronto, né? Tinha que é usar só o que estava só no um, software e o resto tinha que fazer. só um comentário, eu acho que foi um programa da Autodesk que não vingou muito, né? Tipo assim, eu acho que não sei se o marketing não foi tão forte, mas só depois do Revit mesmo, que eu acho que a coisa avançou muito rápido, né? Isso, Mas já era um programa que isso, tinha muitas funcionalidades similares, exato. né? Uhum. Exato. Então, o BIM já começa a vir daí, né? E aí, depois disso, eu fui direto pro rap também, né? Uhum. É assim que ele começou a ficar mais famosinho. Peguei um período e foi esse mesmo problema que eu tive, né? Ou seja, como enfiar esse negócio na cabeça dos arquitetos e dos engenheiros se não tem template pronto e eles não vão querer deixar de fazer uma linha que é mais rápido para chegar aqui e ter que, né, configurar as janelas, criar paredes e tal. Não tinha nada pronto. Então, essa foi a dificuldade inicialmente e que fez até um tempo não usar tanto as ferramentas, né? Eu usava para mim, mas não Sim. conseguia colocar isso na mente de outras pessoas tão facilmente, né? Só alguns conseguiram, foram poucos, mas conseguiram. E aí pronto, mas eu sempre fui levando paralelo, sabe? CAD e BIM, CAD, BIM, CAD, BIM, até a hora que ele abriu portas e aí depois disso eu fui para João Pessoa e passei um tempo mais estudando. E como é que tá a tua relação com o BIM hoje em dia? Você ainda está trabalhando com isso? Eu sei que você está com algum suporte pessoal do Algin, né? Eu te vejo muito com essa Isso. parte mais de realidade virtual aumentada.
Como é que tá hoje teu panorama? Você tá como professor do É, IPOG, mas infelizmente parou, né? isso. Mas, assim, com relação a esses outros projetos de relacionamento com o BIM, fora da educação, você ainda faz projeto? Eu sei que você estava sem tempo para nada, né? Que eu estava conversando contigo, Não, que você eu tinha sou aula apaixonado, todo. eu sou apaixonado por projeto. Eu fiz bastante projeto, mesmo durante a graduação, depois que, assim que eu ia pagando as cadeiras, né, os professores viam que tanto eu já sabia, pela experiência, né, de vida que já tinha, como eu conhecia as ferramentas atuais, então peguei muito projeto, não como estagiário. O professor não me tratava como estagiário. Né? Eles, olha, tem tal projeto para você quer fazer? Eles me passavam, primeiro que confiava, sabia que eu tinha conhecimento e sabia que eu tinha ferramentas modernas, né, por conta do BIM. Então eu fiz muitos projetos ainda, mesmo durante o tempo que eu estava estudando. Outras vezes eu me dei o luxo de não fazer, porque eu não abria mão de estudar, né? Então não era sempre que eu estava fazendo. Mas antes disso eu fiz muita coisa dentro, né, dessa área de projeto. E depois que o IPOG me convidou, foi que ficou um pouco mais difícil, porque eu viajo todo final de semana. Eu estou em 8 módulos no IPOG só em BIM. E Vera sofre, né, para agendar essas coisas. Fora outras pós de iluminação que tem lá também, que tem um módulo, né, e mais outras que surgiram agora. Então, a educação em si está me ocupando bastante. Então, quando eu pego os projetos durante a semana, eu acabo tendo que dividir com outras pessoas, né? Compartilhar com outras pessoas para me ajudar a fazer, porque sozinho eu já não dou mais conta hoje, né? Então, Isso é até uma coisa que a gente conversou, né, Rui, que, assim, chega um ponto na nossa carreira que a gente, como tá com a agenda tão lotada, a educação ela passa a ser uma coisa muito prazerosa para a gente, porque nós temos um sim, propósito, por exemplo, você adora fazer projeto. No meu caso, eu adoro essa parte de implementação BIM, por exemplo, né? De, sei lá, entrar numa empresa, resolver os problemas dessa empresa, conseguir trazer lucratividade, isso é uma coisa que eu adoro. Só que a gente tem uma agenda tão ocupada que se torna mais prazeroso para a gente e mais lógico a gente ensinar, por exemplo, uma turma, né, de 30, 40 pessoas a fazer aquilo, e aí você faz um impacto muito grande, porque muito maior. aquele teu conhecimento vai ser replicado 40 vezes, e você sozinho, você não conseguiria fazer aquilo só. Então, acho que por Verdade. isso que, por exemplo, eu gostei muito disso no IPOG, né? Quando eu estava ministrando aulas no IPOG, hoje no BIM AV, dentro da própria BIM Expert, a gente tem uns cursos, e isso é muito legal ver, principalmente o resultado daqueles seus alunos, né? No BIM AV até mais, porque como eu acompanho do início ao fim, fica mais fácil, né, fazer essa análise. E até hoje, tipo, eu tenho um carinho muito especial aos alunos do IPOG, a gente ministrou até uma aula junto, né, em Natal, eu e você. Isso. Cara, muito legal, assim, os relacionamentos que a gente tem nisso, e principalmente ver a evolução desses alunos. E, então, assim, acho que não tem preço que se pague isso. Acho que é uma coisa muito boa e também alinha com o nosso propósito. Então, se você gosta de projetos, por que não ensinar 40 pessoas a também gostar de projetos, né, Rui? Então, acho que é Pois isso é, que. então, é isso que eu consigo transferir, principalmente nas aulas, né? Eu coloco hoje a minha paixão pelo projeto, pelo fazer, no ensinar, no compartilhar essas informações. Então, as pessoas que já tiveram aula comigo percebem, elas comentam isso depois, né? Que os meus olhos brilham quando eu estou na sala de aula, porque eu estou ensinando algo que eu gosto de fazer. Não é à toa que Além de você é gostar professor de top 10, ensinar, né? Só além de recebe nota 10, né, Rui? que é isso, quem fala. Então, além de gostar de fazer aquilo, eu gosto de ensinar a fazer. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer, na verdade, né? Porque, assim, hoje, se você... A gente chega um momento que a vida bifurca, né? Você tem que fazer escolhas. Nessa hora, sim, eu faço a escolha, tá? Na escolha do conhecimento, eu não faço nunca. Eu prefiro continuar levando tudo junto e estudando tudo que eu gosto, mas em questão do trabalho em si, tem hora que a vida bifurca. Então, se você disser, Rui, você quer projetar hoje ou você quer ensinar a projetar, aí, se o tempo só for suficiente para ensinar, você pode ter certeza que eu vou preferir ensinar. Porque é mais prazeroso, como você disse, né? Ou seja, se eu pegar um projeto para fazer, eu vou atender uma pessoa. E se eu for ensinar as pessoas a fazer esse projeto, eu vou atender 50 pessoas. São 50 pessoas que eu coloco no mercado para fazer isso. Então, para mim é mais gratificante, né, fazer isso. Exato.
E é até o meu caso, por exemplo, eu não tô mais pegando projetos no Brasil. Eu não pego mais, porque exatamente, eu não tenho tempo, né? Eu tô com a agenda super fechada, tem a empresa aqui na Austrália para cuidar, tem a Being Expert, mas a parte da educação eu gosto. Pois Exatamente é, por conta desse impacto, porque você consegue, em uma hora sua, ajudar 30 pessoas e não uma. Então, exato. eu acho que em termos assim, até de propósito mesmo de vida, eu acho que é uma coisa que é mais interessante de ser feito. Eu acho que é por isso que você estava também sendo consumido, né, pelo IPOG, né? A gente tava conversando, Rui, vamos fazer um podcast fazia um tempão. E Rui, cara, tô, sei lá, tô em tal lugar, amanhã viajo para não sei onde, mas daqui a, não sei, 8 meses eu vou ter agenda. Porra, Rui, aí você me quebra. Mas eu entendo demais como é, cara. Eu tava quase que entrando nessa onda também no IPOG, né? Porque quando você começa realmente a se envolver bem, são muitas oportunidades que aparecem, né? E aí Exato. E assim, você fica lotado, né, cara? A agenda todo final de semana. E não é, eles só ministraram no final de semana. Sim, mas é final de semana intenso, cara. E durante a semana você intenso. tem que preparar muita coisa, né, cara? Muita, é. E assim, Eu sabe, adoecia, Arthur? cara. Eu não sei você, mas no início eu adoecia. Eu ministrava no Hipó. Quando eu chegava em casa, eu gripava, cara. Tenso. Porque é uma energia tão grande, sei lá, 3 dias seguidos, você ali direto, cara. É uma loucura. Mas E eu gostava muito. assim, sabe, Arthur, outra coisa que me fez tomar determinadas decisões e escolhas durante o próprio curso foi o seguinte: eu pensei, poxa, é um momento de transição, né? O cálculo estrutural, a arquitetura, as instalações, elas vão estar aqui para a gente ainda, né? Só que esse momento de transição, ele, depois que todo mundo souber BIM, vai passar, né? Então foi uma escolha que eu fiz. Não, primeiro eu vou atuar nessa área de implantação, de ensinar os projetos, né, com a nova metodologia. Então, e depois que isso passar, que todo mundo souber fazer, eu volto, né, a fazer o que eu gosto, talvez, né? Sim. Talvez eu volte a fazer a questão dos projetos. Uma Porque escolha lá, não sei, muita coisa estratégica, pode né? acontecer. Então, foi uma estratégia, exatamente. Nesse momento, estamos vivendo uma transição, então eu preferi aproveitar esse momento, né? Porque a gente tem calculista no mercado, tem arquiteto, tem, né? Tem engenheiro de todo tipo, entendeu? Mas a gente não tem especialistas BIM com tanta experiência para implantar BIM. As pessoas estão começando a fazer pós há pouco tempo, né? Agora que o Sim. mercado está começando a contar com essas pessoas. Mas é tanto que a Uhum. gente costuma falar sempre nas nossas palestras e congresso por onde anda que o grande gargalo do BIM é o quê? Pessoas, Uhum. né? Então, foi com base nesse buraco que a gente tem ainda dentro do BIM que eu tomei essa decisão. Bom, especialistas em estrutura, em arquitetura, tem muito por aí. Então, deixa eu ir para onde não tem ninguém ainda, né? Foi essa a decisão. Por isso que eu acho super louvável quem está aí buscando conhecimento e se especializando, porque o mercado está carente, precisa, e está tomando a decisão certa, né? Depois, quando todo mundo tiver o conhecimento, aí sim você junta essa informação que você tem com o que você já fazia. Pronto. Aí fica lindo. E sabe uma coisa interessante, específica do Brasil, Rui? O mercado brasileiro, eu tô, assim, estudando muito a parte mais de negócios, né, nos últimos meses e anos, até por conta aqui do Shadmay e tudo mais, e eu sou bem curioso nessa parte brasileira. E eu começo a conversar com alguns colegas, familiares, pessoal, alguns empresários também. E uma coisa interessante do Brasil são as diferentes castas que a gente tem. Quando eu falo caixa, são os níveis, né, de Uhum. não apenas financeiro, mas também de educação. Então, às vezes o pessoal fala, o BIM tá, digamos assim, tá subindo, tá entrando na moda, mas será que daqui a 5 anos vai ter essa demanda para, por exemplo, implementação? Porque vai estar todo mundo implementando. E eu digo para você, cara, vai. Sabe por quê? Uhum. Porque senão, hoje, a gente não tinha demanda para curso de AutoCAD. E a gente E tem. ainda tem. E tem muito. Briguei muito com isso, você lembra? Tipo, cara, e a gente conhece pessoalmente amigas, amigos, enfim, que, por exemplo, faturam alto vendendo CAD Sim, e não faturam vendendo BIM. vendendo Tipo, bem, é. então, qual é uma particularidade do Brasil? Pode ser que todo mundo vai entrar, cara, não é todo mundo, porque o Brasil tem o cara que ganha 100 mil por mês e tem o cara que ganha 1.000 por mês. O Brasil tem o cara que tem um nível de educação altíssimo e tem o cara que tem um nível de educação nada.
Então, existe essa disparidade muito grande. Então, por isso que a gente tem mercado para as diversas caixas. A gente tem um mercado altamente especializado de BIM, a gente tem um mercado altamente especializado de CAD, a gente tem um mercado básico de CAD, a gente tem um mercado de desenho, às vezes, também. Então, cara, existe público para tudo. Isso Tem. é uma coisa interessante do Brasil, que em outros países não. Outros países costumam ser mais alinhados, sabe? Então, você não tem uma disparidade social, por exemplo, muito grande, ou de educação muito grande. E no Brasil a gente tem algumas disparidades, o que pode ser uma proposta de oportunidades, né, para muitos dos Exato. negócios. Eu vejo isso com muita oportunidade. Uhum. Eu E vejo isso aí, como uma eu oportunidade. sei porque eu falo pro pessoal, vamos dizer que todo mundo da sociedade faça uma implementação de BIM. Você vê isso acontecendo nos próximos anos? Eu acho muito difícil, entendeu? Então, assim, quem está começando são aqueles early adopters, aquelas pessoas que estão ali incentivadas, mas daqui a 5 anos vai ter alguém perguntando, pô, o que é esse negócio de BIM aí que estão falando? Né? Pois Do mesmo é. jeito que tem gente buscando curso de CAD, e é natural, é normal. Então, assim, cara, eu acho que não vai acabar tão cedo. Mas, claro, a gente que está remando já há algum tempo, né, Rui, que está na Isso. ponta, puxando isso, a gente tende a ser favorecido com esse aquecimento do Exato. mercado, principalmente agora, tipo, esse coronavírus veio para mudar muita coisa, cara. E eu acho que uma dessas coisas que muda é exatamente a proposta de como é que a gente trabalha. E o BIM é muito bom nisso, porque você consegue trabalhar de forma Então, virtual, você consegue trabalhar de forma colaborativa. Então, cara, eu acho que tem muita oportunidade aparecendo aí. E quem se desenvolver nessa área, eu acho que vai crescer bastante nos próximos anos. pois é, quem chega primeiro, né, bebe água limpa, Com certeza. Mas, Rui, né? a gente já falou pra caramba aqui, né? É sempre bom esse bate-papo, mas eu queria só saber como é que tá a questão da realidade virtual aumentada? Você tá com projetos nisso também ou não? Ou você tá mais curioso Então, ali? eu até brinco, né, quando como é que se diz, eu estou dando aula ou palestrando, né, que as pessoas costumam rotular muito, né, a gente não são, eu acho que é um hábito do brasileiro, do costume do Brasil. A realidade entrou na minha vida porque eu passei um bom tempo estudando antes, quando poucas pessoas sabiam o que era isso. E, inclusive, TCC eu já apresentei assim, com várias ferramentas, né? E aí, por conta disso, das pessoas verem, né, bastante o uso da realidade, acabam pensando que eu só faço isso, na verdade, né? Mas a realidade surgiu por conta disso. Eu comecei a pesquisar, fiz TCC em cima disso, depois, mais recentemente, agora, há sei lá, um ano, mais ou menos, comecei a ajudar o pessoal da equipe do Augen a dar ideias, né, porque como eu usava muitos aplicativos de realidade e cada um me oferecia uma coisa, quando eu vi esse daqui de perto, né, Brasil, eu posso conversar, ter contato com a equipe e tal. Então eu comecei a passar essas ideias, né, do que era importante ter na ferramenta, né, e eles foram desenvolvendo isso, né, da melhor maneira possível. E hoje eu consigo contar com quase tudo que eu usava, 5, 6 aplicações em um só. Tá? Então, determinada coisa que eu queria, eu tinha que ir para um aplicativo, outra para outro. Então, aos poucos, participando, tendo essa parceria com o pessoal do Augen, a gente está conseguindo ter em uma só ferramenta tudo que várias, né, de forma separada, consegue fazer. Então, tem sido muito gratificante participar disso aí, né? E, assim, não é aquilo que eu te disse, né? Eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo, então eu, eu fico preocupado quando as pessoas começam a rotular. Não, ele é o cara da realidade aumentada. Pô, tem o Marcelo, que é muito bom nessa área também, tem outros e outros. E não é uma coisa só que eu faço, né? Vocês sabem que eu não faço uma coisa só. Sim. Mas é algo que tem me dado muito prazer em fazer também, né? A realidade aumentada e estar à frente disso hoje, poder contribuir com as pessoas, né? No conhecimento e no uso dessa tecnologia, né? Que graças a Deus aí o BIM nos permite ter, né? Mas além disso tem muitas outras coisas. Eu gosto de falar de outras coisas, né? Foi até bom a gente ter esse momento aqui para conhecer um pouco mais, porque
eu gostaria de falar de outras coisas em palestras e acabo sempre que as pessoas, realidade aumentada, você pode falar? Tá? Não, eu vou e gosto de fazer, mas eu queria ter a oportunidade de falar de outras coisas. Eu fui certas vezes falar de design generativo nas faculdades, mas eu vi que eu estava assustando o pessoal, né, com a informação, Tem que então pegar acabei leve. acabei diminuindo isso, não deixa esse povo, deixa esse povo acordar primeiro, depois a gente mostra essas coisas mais Tem que ir avançadas. devagar, né, cara? Até nós, assim, profissionais da área, a gente vê algumas coisas de design generativo, a gente fica assustado, né? Meu Deus, olha o potencial disso. Então, Mas eu já realmente gostei, é. por exemplo, um congresso internacional que eu fui em Brasília, eu até falei de realidade aumentada, inclusive tive a honra de ter o Décio Ferreira na plateia, né? E o Ele Ixong. desce. Estavam os dois na plateia fazendo graça para eu ficar nervoso e sorrir, né? Ah, o Décio e o Lee, né? Cara, olha essa dupla, cara, pra fazer graça, né, cara? Se juntasse, vamos deixar ele nervoso. O Lee que é de Natal, né, cara? Lee Chong Lee, pra Aham. quem não conhece, um cara, ele hoje mora em Brasília, né? Era nosso colega lá da pós-graduação do IPOG, um cara que tem uma experiência muito legal também, e ele é nordestino, assim, na Lata, então a gente conversava muito, é um cara que eu tenho um carinho também muito especial por ele. E o Então, Décio, né, é sempre parceiro nosso aí, acho que o pessoal já conhece o Décio por aqui, né? Ele é arquiteto da Foster Partners, em Londres, ele é português, né? E já palestrou em várias semanas bem expert, estava sempre junto com a gente também em algumas parcerias, né? pois é, e deixa eu te dizer, né? Tá quase tudo certo para ele vir para João Pessoa. Quem? O Décio. O Décio? Ah, é? Estou movimentando aí as pedrinhas Olha, para tem trazer ele spoiler para. aí, Rui? Tem spoiler? Como é que é isso aí? Rapaz, estava bem escondido, mas aí acabou que o pessoal deu uma vacilada e espalhou para algumas pessoas, então já não é mais Uhum. segredo, né? Eu estava ajudando, né, num evento que vai ter em João Pessoa e me pediram para conseguir, eu queria transformar o evento num evento internacional e me pediram esse apoio para conseguir alguém. Eu só tenho o nome certo já, então. Aí foi o primeiro contato que eu fiz. Mas a Olha gente isso que também legal, torcendo. cara. João Pessoa vai ficar pequena, né? Já Mas sabe, já pode divulgar o nome do evento, quando será ou é, o, ainda não? o, o evento seria agora em agosto, mas aí com esse problema, né, a gente está Sim, revendo as datas. Entendeu? que Assim que legal. tiver tudo certinho, eu já passo para você divulgar. Que bom. Beleza, valeu, Rui. Beleza? Então, Ô, como eu estava Rui, falando, só para concluir essa parte, sim. então nesse congresso o que eu achei interessante foi que tudo bem que eu falei de realidade, mas também me pediram para falar, por exemplo, de análise com formas, né? E aí Uhum. eu achei bem interessante poder Então, é mostrar O outras Rui das coisas. suas múltiplas Por, facetas, múltiplas. porque imagine Como... para as pessoas, como que um engenheiro sabe falar de análise? Sabe, gente, porque o conhecimento está aí, os livros estão aí, você Sim. faz para aprender e tal, né? Então, a gente acaba desenvolvendo o conhecimento em todas as áreas que tem vontade. Essa história de que engenheiro só vai fazer conta, não. Eu vim primeiro da arquitetura, não podem esquecer isso, né? Eu vim da arquitetura, do design, da música, da arte, da filosofia. Sim. Depois eu fui para o concreto. Fez o caminho inverso, né? Você foi mais na delicadeza para depois engrossar, né? Exato, exatamente. Eu fui para. Rui, deixa eu quero fazer uma pergunta e para você, acho que essa pergunta vai cair muito bem. O que é que você aconselharia a você mesmo se você pudesse voltar 10 anos atrás, cara? Na tua Cara, eu vou te. carreira, né, digamos, profissional ou até pessoal mesmo, tipo, você encontra lá, volta ao tempo, tá o Rui lá estudando, né, há 10 anos atrás, e aí você fala para ele, Rui, o que é que você falaria para ele? Arthur, sinceramente, eu passei a vida toda me perguntando isso, sabe? Como eu sempre fui muito apaixonado pelo estudo, e eu não nasci assim em família rica, né, que me permitisse fazer isso, eu busquei essa resposta sempre. E eu fui ter essa resposta já na graduação de engenharia em João Pessoa, né, um dos dias que eu continuei me fazendo essa indagação. E a resposta que eu tive foi, sabe o quê? A minha própria consciência me deu essa resposta. E no momento em que eu estava ali bem agoniado com isso, poxa, por que que eu trilhei dessa maneira? Por que que eu fiz tudo isso? Por que que eu não nasci com condição para fazer já o que eu queria, uma única coisa, como você disse, de cara e já está bem sucedido hoje na vida? A resposta que eu tive foi: você não seria o que você é hoje se você tivesse feito
da maneira que você está pensando. Então, depois que eu tive essa resposta, eu me tranquilizei e eu acredito que se me dessem novamente a oportunidade de viver tudo que eu já vivi, eu faria exatamente como eu fiz. Porque o que eu sou hoje, né, assim, eu falo da questão do conhecimento, né, eu sou uma pessoa bem simples, mas o que eu tenho hoje de conhecimento e informação, eu creio que eu não teria se eu tivesse seguido um caminho diferente. Então, eu penso que eu não mudaria nada do que, do que eu vivi, da forma como foi feito. Né? Que legal, cara. Eu acredito que não, eu realmente não teria o que eu tenho hoje. E assim, eu não sou milionário, né? Já cheguei até uma vez a conversar com um amigo sobre isso. Eu não trocaria o conhecimento e as informações que eu tenho hoje pelo dinheiro do cara mais rico da minha cidade. Sim. Porque ele pode ter dinheiro, mas é pobre em relação a conhecimento e eu sou milionário em relação ao conhecimento que eu tenho hoje. Então eu não Legal, cara. trocaria isso. Não trocaria. Então esse Que ninguém caminho tira que de eu você, né, trilhei. cara? E uma coisa, né? Dinheiro de repente dá uma crise e acaba. Agora, quem tira o meu conhecimento? É, Ninguém. ninguém tira seu conhecimento. Né? É uma Tem muita jogada gente aí que vai quebrar agora importantíssima. na pandemia. Mas eu vou até ficar sem dinheiro esses dias, sem trabalhar, sem receber, né? Sem projetar, sem dar aula. Mas quando voltar, eu tô com mais conhecimento para É, continuar, né? você usa esse tempo para, pô, crescer, né? Para crescer e aperfeiçoar, Desenvolver. exatamente. Então, eu sinceramente não mudaria nada, Arthur. Se você me pergunta isso antes desse dia que eu tive essa resposta, talvez eu te desse uma explicação diferente. Mas, Sim. sinceramente, eu busquei essa resposta durante a minha vida inteira. Poxa, como é que um cara que gosta de estudar como eu, que quer alcançar determinados níveis, nasce sem ter condição para isso? Né? Hum, Porque foi difícil para mim, né? Eu tive que trilhar de uma maneira bem diferente. Você sabe que a educação no país, para quem quer, é caro, né? sim, Você sim. gastou, sei que você é um cara que gastou bastante com educação, com conhecimento. Tem gente que dizia até que você estava doido, como é que você está gastando esse dinheiro todo com isso e tal, Eu mas olha aí, gastava o ó, que quem eu disse tinha e que o que eu você não estava tinha, né? doido, quem disse que você estava doido está no mesmo lugar e você está na Austrália. Do mesmo jeito que me disseram que eu estava doido quando eu vi de tudo que eu tinha, né? E resolvi voltar a estudar e a fazer engenharia. Mas as pessoas que disseram que eu estava doido estão no mesmo lugar e hoje eu rodo o Brasil inteiro, né, fazendo aquilo que eu acreditei. Então, eu sempre ando na contramão daquilo que as pessoas dizem por esse motivo. Então, Pois é, não mudaria uma coisa, nada, nada, nada. uma coisa que eu sempre gosto de falar, Rui, que sempre vem aqueles, ele teve sorte, né, cara? E eu acho que pra mim a definição de sorte é quando a preparação e a oportunidade se encontram. E, cara, você tá sempre constantemente se preparando, sempre constantemente afiando ali, sei lá, seus armamentos, digamos assim, a oportunidade vai passar. Passa o tempo inteiro. Só que a maioria das pessoas não tá pronta. E aí, quando você faz todo esse esforço, digamos, nas escuras, porque ninguém vê, né? Por exemplo, Arthur tá na Austrália, como você falou, ninguém vê o Arthur que estava estagiando, sei lá, recebendo 496, acho que era R$ 496 que eu recebia. Desse dinheiro, sei lá, 80 era para pagar gasolina e o resto eu usava no curso de inglês, porque eu era horrível em inglês e eu queria melhorar em inglês. Então não sobrava nada. Já Então, pensando no tipo, futuro. então, tipo, Rui também, pô, quantas coisas você não abdicou, cara, que ninguém vê isso, né? As Tipo, pessoas não veem isso, não. você deixou sua Não vê. família, você, tipo, cara, te conheço, porque a gente se conheceu bem em João Pessoa, mas você não tem uma vida de, tipo, de milionário, de rico, não, Nada, eu voltei ninguém até vida chega. de estudante, cara. Então, tipo, o cara E aqui rala, na o minha cara sofre. cidade, eu tinha vida confortável, eu tinha casa, Sim, carro, viajava para onde eu queria, era uma vida confortável. Eu escolhi voltar a ser estudante e ia viver ralando de novo. sim. Mas Eu- assim, valeu a pena eu faria tudo de novo, Uhum. né? Porque eu acreditava demais que seria assim. Para você ter ideia, no no último semestre, eu já escrevendo TCC, eu estava dando aula para minha professora de barragens. E ela chegou com um projeto para mim e disse: Olha, eu estou com um projeto para você fazer. Eu disse: Quero não.
Como assim você não quer? Eu quero, não. Eu não vou parar de fazer meu TCC para fazer esse projeto. Aí ela, se você tá doido, eu disse, não, eu quero não. Mas o valor é bom, eu não quero nem saber o valor. Ela disse, vou lhe dizer para você mudar de ideia. Ela me perturbou um absurdo para eu mudar de ideia. Até que ela disse o valor, né? Mas o projeto é 60 mil, você não quero. Se você não tem juízo, eu tenho. Eu vendi casa, carro, tudo que eu tinha para vir estudar. Como é que eu paro agora de estudar para Pra trabalhar? voltar, né? É Sim. o caminho inverso. Agora, depois que eu entregar meu TCC, você pode ter certeza que eu vou ganhar muitas vezes esse valor aí. Sim. Isso aí, já é você acreditar naquilo, né, no propósito para o qual você se dedicou ali aquele tempo, né? E não Essa deu pra outra, ter uma... cara. Foi um negócio meteórico, né? Em pouco tempo, as coisas aconteceram e assim, não aconteceu num lugar apenas, né? Aconteceu no Brasil Vários, né, todo, cara? né? Que legal. É tipo o lançamento de um foguete, né, cara? Você passa um tempão ali planejando tudo, mas quando ele sobe muito. Ele Exato, ou sobe seja, muito. eu, assim, eu não falo isso hoje para mostrar que sou melhor que ninguém. Na verdade, quando eu conto isso, a intenção é de dizer para as pessoas que elas podem. Eu não sou melhor que ninguém, né? Elas Sim. podem alcançar esse tipo de coisa. Agora só precisa também, né, saber que tem que pagar um preço. E eu paguei um preço de 5 anos, cara. 5. Sim. Quando os meus amigos iam para PH, que você conhece direitinho, né, lá em João Pessoa, para as baladas, para a praia, eu estava estudando, cara. Eu Uhum. estava comendo livro, né? Sim. Então não é sorte, nunca é Exato. sorte. É o tempo que É você se muita dedica, preparação, né? né? É É o muita tempo que você se preparação. dedica. E aí Então não aparecem as se. oportunidades, você já tá pronto, né? Aí o pessoal fala muito, Pois é. cavalo selado não passa duas vezes, né? Então, cara, se prepare, porque quando passar, você já tem que subir e ir embora. Eu acho que eu já te falei isso uma vez, a gente trabalhando junto, eu te falei que para mim a oportunidade é uma mulher careca com um rabo de cavalo na frente. Se ela passar e você pegar, já foi. A oportunidade é sua. Mas se você deixar ela passar, você não pega mais, porque atrás ela é careca, não tem como você segurar. Sim, O rabo de cavalo está sim. na frente, na cabeça dela lá na frente, na testa. Uhum. Então, isso é a oportunidade para mim. Você tem que, na hora que ela passar, você já grudar. Então, se Que massa, né? prepara. Você tem que estar pronto. Na verdade, você tem que estar pelo menos 40% pronto. 40% Eu pronto. nunca digo, eu nunca digo para você que eu não sei. Se você me chamar, Rui, eu preciso que você faça isso para mim. Qual é o prazo que eu tenho? Eu não vou dizer que eu não faço ou que eu não É, sei. Primeira pergunta que eu vou te fazer é qual o prazo? Porque se você me der um prazo que dê para estudar, eu vou fazer. você vai e faz. Aí tem muitos empreendedores que eles falam isso, né? É, nunca diga não para um projeto. Pega o projeto, depois aprenda como fazer. Depois aprende, exatamente. E aí, voltando ao que você falou de uma coisa da importância do conhecimento, eu acho que aprender a aprender, principalmente no momento em que a gente tá, cara, é genial, cara. Tipo, é algo que tem que ser desenvolvido, porque não dá mais para você terminar um curso de engenharia e achar que depois de passar ali 5 anos no ensino tradicional, você vai estar preparado, porque você entrou no curso, 5 anos depois já mudou tudo, cara. Pois é. Aí você Tecnologia tem que continuar mudou, estudando. você tem que continuar estudando, não dá para parar, né? Então, Na verdade, assim, parar de estudar não é uma opção. não é uma opção. E tem gente que acha isso. Então, acho que uma das coisas que é importante trazer aqui, Rui, até como dicas para quem está nos ouvindo, é o que a gente já falou muito nesse podcast. Cara, não espera, tá? Não espera. Ah, entrei no curso tal. Ah, entrei na pós tal. Ah, entrei no, sei lá, no curso da BeAccess. Ah, não sei. Cara, não espera terminar para depois, tipo, não cria isso na sua cabeça, essa desculpa de, quando eu terminar vai acontecer isso. Quando eu terminar, não, você tem que começar agora, cara. Não tem que, tem que esperar terminar, não. O curso, ele vai te dar vai acelerar muito o seu desenvolvimento, mas você tem que começar estudando agora, né? É verdade. É o Ô, agora. Rui, a gente tá chegando aqui no nosso tempo limite, né? Até porque se deixar, Rui, a gente passa 3 dias Até conversando, porque, amanhã. cara, tem tanta coisa pra gente conversar, né, cara? E aí, claro, a gente sempre deixa aberto aí para outras participações, mas eu queria. Tenho algumas anotações que eu fiz aqui, como eu falei, nosso objetivo aqui é tentar extrair, pô, o que é óbvio para Rui, que não é óbvio para quem está iniciando nessa carreira, que não é tão óbvio para quem está começando, não sei, seja trabalhar com BIM, com arquitetura e com engenharia. E eu queria te fazer uma pergunta, tá? Se o pessoal que está ouvindo a gente pudesse esquecer tudo que a gente discutiu nesse episódio, tá? Então, no lugar de assistir o episódio inteiro, digamos que o cara só escutou essas palavras que você vai falar agora e levasse uma só lição para casa. O que é que seria? Eu diria que
que as pessoas precisam antecipar o tempo. Essa Explica isso em mais é, detalhes. é uma coisa muito importante. Como eu disse para você, várias vezes eu já te disse isso, eu tenho o hábito de transformar um ano em um mês em uma semana e uma semana em um dia. Então, isso me fez alcançar objetivos mais rápidos. Então, ao invés de você gastar 30 dias para aprender algo, comece a reduzir isso, a se dedicar mais horas nessa busca, nesse aprendizado. Porque vai chegar mais rápido essa informação, esse conhecimento, e você vai estar produzindo muito mais rápido. Você vai conseguir entrar no mercado mais rápido. Você vai ter algo para oferecer que as demais pessoas não têm. Mas se você andar no mesmo ritmo de todo mundo, você é só mais um. Então, se você consegue antecipar as coisas, antecipar o tempo, né? E até mesmo a fabricar seu tempo. Porque quando as pessoas perguntam para mim, você pode fazer isso, e alguém diz, não tenho tempo, eu fabrico meu tempo. Eu não tenho tempo, mas eu posso fabricar meu tempo. Né? Então, eu adquiri essa prática e essa experiência durante os estudos, né? Nos 5 anos de engenharia. Vamos supor que teve um evento na faculdade, eu gastei 3 horas lá nesse evento. Eu tinha a obrigação de chegar em casa e repor essas 3 horas. Podia ser durante a madrugada, mas eu tinha que repor minhas 3 horas. Então, fazer esse tempo para fabricar o tempo e antecipar as coisas das mais importantes que a gente precisa ter na nossa prática diária, seja como estudante, seja como profissional, a gente precisa ter esse hábito. Então, com isso a gente alcança os nossos objetivos mais rápidos e a prova está aí, né? Ou seja, tudo que eu fiz, do que eu estou falando aqui, para quem me acompanha nas redes, percebe que deu certo, eu não estou falando bobagem. Tudo, eu estou Claro. dando receita, né? Estou dando a receita de bolo. O que é que eu fiz? Fiz isso. Você não quer saber? Todo mundo me pergunta. Quando vê o resultado, que vê isso, vê aquilo. Nossa, como você conseguiu isso? Eu vou e digo assim, 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 assim. Agora, nem todo mundo quer pagar o preço, né? Então, Exatamente, mas pagar o o preço, caminho né, foi cara? esse. Não É estou porque, negando o leite, né? Não estou escondendo, estou dizendo exatamente o que eu fiz. E tem dado certo, né? Tudo que eu plantei tá dando certo, estou colhendo. as pessoas tendem Graças a a só Deus. ver o sucesso, né? Mas elas não veem acho que os Exato. fracassos, que é por onde tudo começa, né, cara? Exatamente. E a Então, gente hoje eu... aprende muito com os erros, muito mesmo. Com certeza, cara. Hoje eu tô, tipo, em posições, mas não é a primeira vez que eu tô nessas posições. Por exemplo, hoje eu assumi a parte de CEO aqui do Shadmate, né? Uma posição de CEO é uma posição que você tem que ter muita liderança. Só que, cara, Exato. não foi a primeira empresa que eu tive, não foi a primeira organização que eu gerenciei, não foi o primeiro grupo que eu liderei. Então, acaba que você todas as experiências, por diversas como elas possam ser, até no seu caso, né, Rui, que foram várias experiências multidisciplinares, elas vão somando um pouquinho ali, e esse todo te prepara um profissional sem limites, que você, Exato. basicamente, o limite tá na sua mente, cara. Tem isso aqui, não dá para fazer. O Rui chega lá e diz, dá, eu vou aprender e vou fazer. Vamos Então, acho que fazer. isso é algo muito importante. Eu até listei algumas coisas aqui, Rui, só para a gente finalizar, só, digamos, um apanhado dessas principais informações. Você foi um cara que não saiu de uma família rica, foi um cara humilde que veio da Bahia, tinha uma carreira legal, tinha uma carreira bem sucedida, largou tudo para realizar aí um sonho de fazer engenharia, então migrou para João Pessoa, foi lá onde a gente se conheceu, né, onde a gente teve os primeiros contatos e surgiram aí várias parcerias, várias ideias atrás disso, a gente chegou a ministrar aula junto, trabalhou no mesmo centro de treinamento autorizado, teve o Hub, né, que a gente chegou a trabalhar junto também por um certo tempo, mas você foi um cara que, assim, na minha visão, sempre teve determinação. E eu acho que isso é legal, extrair, tá, dessa tua personalidade para quem tá começando agora. Porque se você sabe para onde você quer ir, cara, você chega muito mais rápido. Com Aquela certeza. coisa, não importa a velocidade, é a direção. Não adianta você estar fazendo 1.000 coisas, mais 1.000 coisas sem propósito. E você estava fazendo várias coisas, só que todas essas pequenas Todas as coisas coisas têm tinham um certo propósito. propósito. Tá. E isso Todas. é uma das coisas mais importantes, cara, porque às vezes o pessoal entra em contato, e aí, você acha que é melhor eu fazer isso ou fazer aquilo, né? Por exemplo, é melhor eu terminar o curso de engenharia. Cara, 100% é melhor você fazer isso. 100% é melhor você fazer aquilo. Porque, às vezes, o pessoal entra em contato, tu, e aí, você acha que é melhor eu fazer isso ou fazer aquilo, né? Por exemplo, você acha que é melhor eu terminar o curso de engenharia. Cara,
me responda você, tipo, eu não tenho como responder isso por você, né? Tipo, é você que sabe o que você quer lá na frente. As pessoas não sabem hoje, eu sinto muito, sinto isso, as pessoas não sabem o que querem. E Não aí, por não sabe? saberem o que querem, elas acabam aceitando qualquer coisa que aparece. E aí Não, na depois verdade, elas se lamentam, né? lamento, é. Porque, na verdade, não existe bons ventos para quem não sabe onde quer chegar, né, Arthur? Então, Exato. na verdade, uma das coisas que as pessoas precisam fazer é o seguinte, até que elas ainda sonham, né? Todo mundo Uhum. ainda sonha com alguma coisa. Só que as pessoas ficam só no campo do sonho. Não basta sonhar, né? Você tem que Executar, né? fazer, você tem que fazer aquilo que é necessário para alcançar, para realizar esse sonho. E alcançar e realizar sonhos exige um determinado preço. Então, eu tenho que sonhar, mas eu tenho que estar disposto a pagar o preço pelo sonho. Ah, certeza, Nada cara. vem de graça, né? Nem o pão. Não, não existe almoço grátis, né? A gente sempre fala isso, né? Tipo, Pois tu tem um é, preço, né? Tu tem um preço. tudo. Até você não fazer nada tem um preço. Tem um E preço, aí é um exatamente. preço que você vai pagar no futuro. Pagar, E, exato. e aí, outras habilidades aqui, Rui, cara, acho que criação do hábito. Você sempre teve um hábito de estudo, você sempre teve um hábito e foi super disciplinado. Eu acho que isso é super importante, porque tem muita gente que se agarra na motivação, né? Ah, vamos Isso. motivar agora, tal. Só que eu costumo falar o seguinte, que a motivação, ela é, imagina uma pequena fogueira, né? A motivação é aqueles gravetinhos que você joga, aí ela dá aquele sobe assim o fogo, né? Só que o que é que faz realmente o fogo pegar? É as toras, né? Ou seja, é aquele Uhum. tronco. E o tronco, para mim, é exatamente a disciplina de você estar ali, independente se você quer ou não quer fazer as coisas, mas fazer. E aquilo é o que vai fazer a diferença na tua carreira profissional. Exato. E eu acho que é uma coisa que você tem muito, sabe? E, Tem uma disciplina muito forte, muito forte. Isso eu via, a trabalhar de você. Eu falei, pô, o Rui realmente é um cara, o cara não para, velho. Tipo, em termos de aprendizado e ter esse propósito e disciplina. Então, cara, isso é o que faz, eu acho que o cara sair de 0 a 100 numa velocidade incrível. isso aí É, não pode faltar. Determinação realmente é uma coisa fundamental. E outra assim, coisa. já que você Ah, falou de desculpa, foi. foguete de fogo, depois que a chama estiver acesa, né? Uma coisa que não pode faltar é oxigênio. Tem que, Uhum. né? É esse oxigênio aí que você tem que ter para manter essa chama cada vez mais acesa, né? Naquilo que você está buscando, no que você faz. É preciso se apaixonar, sabe, Arthur, de verdade, por aquilo que você está fazendo, cara. E é uma coisa que nunca me faltou durante esses 5 anos foi paixão. Eu lia com uma paixão, eu estudava com uma paixão muito grande, né? Tudo que eu fazia. Então, eu ria sozinho, cara, quando eu estava estudando. Enquanto as pessoas odiavam o cálculo, eu ria. Pô, que cara maluco esse Newton, mas como é que ele achou isso, tal, entendeu? Então, eu me apaixonava por aquilo que eu via. Não pode faltar paixão no ser humano, de jeito Paixão. Legal, nenhum, né? cara. Você tem que ter Vindo. envolvimento, tem que ter envolvimento com o que você faz. Se você for um cara raso em tudo que você faz, você não vai ser bem sucedido, entendeu? Uhum. Se é profissional, se é relacionamento pessoal, seja o que for, se não tiver envolvimento, se não tiver paixão, sai de baixo que vai dar errado. Você não vai chegar, não. Engraçado. Padre Fábio de Mello, ele fala muito, seja, na verdade acho que é uma história da Bíblia, mas ele fala, não seja morno, seja quente, né? Então se você for fazer uma coisa, não Morno, seja meia boca, cara, bota pra explodir mesmo, como a gente fala no Nordeste, né? Bota pra descer, pode padecer. É porque o não morno, faz só pra Arthur, fazer, né, cara? o morno é porque realmente só serve para uma coisa. Por que as pessoas tomam água morna, né? É justamente porque precisa fazer vômito. A água morna só serve para isso. O morno só serve para isso. Então, tratando disso, o texto bíblico que ele cita fala disso, né? Que o morno será vomitado. Você tem que ser quente ou frio. Isso aqui, Ou sim. quente ou frio. Agora, morno não. Você não pode estar em cima do muro. Hum. Entendeu? Pois é, Mas é cara. isso. Rui, e só por último, algo que eu gostaria de comentar também, cara, você foi embora, que eu acho que é uma coisa que eu fiz também, né? Eu, tipo, apesar de ter nascido em João Pessoa, morei grande parte da minha infância em Santa Luzia. Depois eu saí de Santa Luzia da casa da minha mãe para ir morar com a minha tia em João Pessoa. Depois saí de João Pessoa para os Estados Unidos sozinho e agora eu vim para a Austrália. E
Eu só queria ter o teu posicionamento sobre isso, mas eu acho que o isolamento, quando você sai de casa, quando você vai, tipo, viver sua vida sem estar ali, todo aquele suporte da família, realmente você cresce bastante, porque você aprende a fazer as coisas sozinho, e seu tempo é tipo aquilo, cara, vim pra cá pra isso, então eu tenho que fazer. Então acho que isso cria um senso de propósito muito forte. E não é à toa que a maioria das pessoas que migram, por exemplo, para outros países, elas tendem a ter uma vida em um crescimento acelerado muito maior do que se elas estivessem no próprio país. É aquela coisa, santo de casa não obra milagre, né? Então, às vezes, você sai para você ter um crescimento muito rápido, exatamente por conta do isolamento. O isolamento parece ser uma coisa ruim, mas nesse caso ele acaba sendo positivo na sua carreira. E aí, quando você volta muito melhor. Você sentiu essa experiência também, Rui? Ou isso é algo da minha Assim, cabeça? de fato, quando você tem essa oportunidade de se isolar, você vai sentir muita falta de tudo, né? De muita gente, né? De família. É uma escolha, né? Mas só que é uma escolha. E assim, se você tiver. Eu estou aqui agora, por exemplo, né? É bem fácil falar disso. Então, meu pai chega para falar comigo, minha mãe, você acha que eu vou continuar trabalhando ou estudando? Não vou. Vou parar, vou dar atenção, que eles estão querendo ali, né? Então, o isolamento proporciona isso. Ninguém vai. Você só vai parar quando você quiser. E eu já cansei de comer com o notebook no colo para não parar de estudar. A maioria do tempo eu fazia isso, eu comia com o notebook no colo para não parar de estudar. Então, eu decido quando eu quero parar de estudar. E para você ter ideia, muitas vezes eu fui deitar, né? Dormir não, deitar, que eu passei muito tempo sem conseguir dormir, tanto que eu pensava, eu via os cálculos na minha cabeça, as poesias, eu cansei de levantar para escrever. Então, eu ia deitar e muitas vezes eu ia deitar insatisfeito, porque eu não queria parar. Eu não desligava, né? Eu queria estudar mais, então eu tinha que parar um tempo para descansar, né? Então, aqui não é possível fazer isso. Perto de amigo, de família, é mais difícil. Lá não, lá era eu e eu mesmo, acabou. Então, quando um colega chamava, vamos sair? Não, não vou. Então, o isolamento proporciona isso. E eu costumo dizer que no casulo há solidão, mas a transformação é certa. Pô, olha a diferença de conversar com um poeta, né? No casulo, repete aí, que essa eu acho muito importante para fechar com chave de ouro esse podcast, de acordo com o que a gente tá falando aqui, até de isolamento, né? No Então, casulo, fala de no novo aí. casulo a solidão é certa, mas no casulo a solidão, mas a transformação é certa. A transformação é certa, Isso pensando, exatamente. né, que a lagarta passa ali um bom tempo dentro do casulo, mas depois ela se transforma numa borboleta, né? É o caso Então, de também, quando você, por exemplo, tenta ajudar, né, a própria lagarta a sair da borboleta cortando o casulo, você, tipo, corta a transformação, que ela vai sair fraca, né? Então, exatamente, sim. você precisa realmente ir para o campo de batalha mesmo, nesse sentido, para que você se torne uma E pessoa mais sozinho, forte, você só forge, cresce né? de verdade sozinho, Uhum. sozinho. Então, por esse motivo que sair de perto da família nesse momento é importante. Porque vai ter, né, perda, né, você vai perder momentos, tal, mas a vida é feita de escolhas. E aí não tem como. Você vai se isolar, vai ter o isolamento, vai ter a solidão, mas com certeza a transformação é certa. E o resultado é muito bom. Show de bola. Rui, meu amigo, muito obrigado pela sua participação de sempre. Não é a primeira, a segunda, a terceira, nem a última De oportunidade jeito que a gente nenhum. tem, né, de bater um papo, de fazer alguns projetos juntos, de criar algumas coisas de parceria. Você é um cara que eu admiro bastante, tá? Por toda a sua trajetória profissional e, pô, fico honrado de tê-lo, né, no seu círculo de amigos. Eu acho que é uma coisa muito legal a gente trocar todas essas experiências e agradeço também o teu tempo e disponibilidade para compartilhar um pouco da tua história, compartilhar um pouco desses aprendizados com o nosso público, né? O pessoal aí da Bean Expert, o pessoal que está buscando aí sempre esse desenvolvimento e se espelha em pessoas, por exemplo, como o Rui Raola para chegar lá. Então, muito obrigado, tá, pela sua participação e por ter compartilhado tudo isso. Foi um podcast longo, mas assim como todas as nossas conversas, né? Se deixar, a gente começa a A viajar. gente É tenta muito, é muito sintetizar e legal. não consegue, né? É muito legal conversar com o Rui, galera, para quem está ouvindo aí, porque o Rui ele tem um conhecimento muito amplo em várias áreas, então ele começa a trazer umas experiências tipo da música, da poesia, para uma coisa que você nunca fez a correlação, né? E eu acho muito legal ter essa diferença, né? O olhar muda, cara. Você vê coisa onde não existe. É... Onde ninguém Então, enxerga, você tá vendo, tá?
um aprendizado que eu levo para hoje. É importante você, tipo, voltando àquilo que a gente começou a falar da única coisa do livro, né? É importante você ter conhecimento nas diversas áreas. Entretanto, na parte profissional, por exemplo, no seu trabalho, aí é importante você focar, né, Rui? Porque, como você Isso, falou, você chegou a um ponto que, cara, teve que focar, não dá para você ficar fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. não Mas é dá. muito legal você, tipo, ter essas experiências, porque aquilo vai te ajudar aquela tua única coisa, digamos, que você vai fazer, né? Então, todas Isso. essas experiências formam como se fosse uma pirâmide, né? Onde está Exato, é uma uma base, base né? ali, né? Muito É uma grande, e aí base. você vai subindo com foco. E Exato. aí, isso eu acho que complementa, Mas né, quem te aquela nossa sustenta lá no discussão. topo é a base. Quem sustenta no topo é a base, exatamente. Cara, fantástico. Muito obrigado mais uma vez pela Eu participação. que E eu só deixo agradeço, meu aí amigo. para você as palavras finais, né? Eu que te agradeço essa oportunidade de sempre, né, que você está sempre nos dando para compartilhar informação, conhecimento, histórias. E é muito gratificante também, né? Ter você no meu círculo de amigos, né? Foi muito importante para mim lá em João Pessoa. Eu não tinha família lá, né? Você sabe, eu tinha um primo, mas que já veio embora também. Então eu terminei ficando em João Pessoa, né? Uhum. Estudei e fiquei. Então, para mim foi muito importante essa amizade e a oportunidade que você tem me dado de lá para cá, né? Você sempre esteve aí me apoiando e acreditando, né? Você foi o primeiro cara a acreditar. Acho que você teve mais visão do que eu, né? Porque você acreditou em mim desde o início, lá atrás você já acreditava, né? Então, isso é muito importante para mim e eu estou sempre grato a tudo que você tem feito aí. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e sempre que você precisar, conte comigo. Pô, que bom, Rui. Valeu, cara. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, muito legal. E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Being Experts e até o próximo. A gente se vê em outras oportunidades. E, só para finalizar, Rui, qual é a tua rede social aí? Se o pessoal quiser te seguir, né? Quem tiver, não sei, Instagram, quer deixar um Então, arroba meu aí também? Instagram, @Rui Raoli, né? Segue lá a gente, que eu estou sempre dando informação, trazendo novidades, postando de tudo um pouco, né? Porque não dá para fazer uma coisa só. Uhum. Então você vai ver de poesia, a foto, a música, a relacionamento, a tudo. Tudo o Rui Raoli está lá. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, valeu, galera. Abraço, Arthur. Valeu.